Alô, alô, bem-vindos ao Pod Coxa, o podcast, acredite se quiser, do Coxa, do Coritiba. Eu sou Ricardo Sabag, eu não sou André Pugliese, você deve estar percebendo, eu sou Ricardo Sabag, sou jornalista da Gazeta do Povo, substituindo hoje aqui na mesa o André Pugliese, mas aqui comigo no Pod Coxa, os coxas brancas que vocês já conhecem, Murilo Basso. Tudo bem, Mumu? Agora bem. Muito bem, né? 2 vitórias seguidas desde a estreia do podcast. Incrível, 100%. 100% de aproveitamento. O único podcast do Coritiba com 100% de aproveitamento. Isso. Boa. Leandro Requena, Inclusive, bem-vindo. talvez Tudo seja bem. melhor a gente encerrar hoje. Não. Vamos continuar invictos. Tudo bem, uma satisfação estar aqui com os amigos novamente, falar com o pessoal do 12 Esportes. E estou confiante que vamos manter a invencibilidade do podcast. O Curitiba vai, como diz a piazada na internet, cometer o crime lá em BH. E BH, o que 2 vitórias não fazem, né? Com os ânimos da torcida. E aqui comigo também o Glauco Gasparinho, o nosso Glaucoxa, beleza, Glauco? Boa tarde, é um prazer estar aqui, ainda mais agora, né, que o Coritiba finalmente estreou na competição. O Coritiba entrou na competição, então não tem como a gente não estar feliz com, pelo menos, a esperança de dias melhores. Bom, a gente na estreia aqui do Pod Coxa, quando eu estava assistindo vocês aqui, o sentimento geral é aquele sentimento que a torcida do Coxa conhece bem, o sentimento, né, de convivência com a derrota, né, de se entender que a gente ia ficar ali na lanterna do campeonato por muito tempo, mas agora 2 vitórias, ganhou do América, 3-1 em casa, né? Esse podcast muda já, né? Já tem um ânimo melhor aqui, tá todo mundo mais confiante e tal. E as previsões aqui, contrariando o espírito coxa branca, é de otimismo, né? Então, e aqui o André falou na última edição, vai ganhar do América, ganhou do América, né? Então foi 3-1 em casa. Isso não acontecia desde 25 de janeiro, senhores. É uma Quando... vergonha, né? Vamos ser bem sinceros. A gente não pode apagar esse fiasco que a gente tem, porque a gente tem que usar isso para melhorar cada vez mais, né? Que, ficar 4 meses sem ganhar, desde o final de janeiro sem ter 2 vitórias seguidas, sendo que teve um monte de baba pelo caminho também, né? Não jogamos só contra Flamengo e Palmeiras, a gente teve um monte de baba no caminho. Então a gente não pode deixar passar batido isso e continuar lutando para melhorar. Aquela ocasião, o Coxa tinha jogado e vencido Maringá e Rio Branco, ainda pelo Paranaense. 2 forças inenarráveis do futebol brasileiro, né? O Maringá ainda tá na Série D, né? Mas o Rio Branco tá sem série. Tem série, inclusive o estádio lá tá a perigo também, né? O Caranguejão lá. Mas escuta, vamos falar da vitória então, contra o América, 3-1 em casa. Foi com uma certa dose de sofrência também, né? Como é típico do Coritiba. Mas assim, já anima para a sequência do campeonato. Curitiba já não está mais na lanterna no Campeonato Brasileiro agora, né? Ô, Ricardo, vamos começar com você então. O que você... É sempre isso. Né? Sempre. Vai com um sinal de respeito, vai. Com a idade, né? Tá me chamando de velho. Mas Vamos lá. Tem o Coxa de lá para falar que o Curitiba tem uma sequência agora, vai... Na verdade é assim. Tira a cabeça do buraco, A pelo gente menos. falou aqui, nós 3 comentamos isso, que o Curitiba precisava vencer o América para entrar no campeonato, que foi o destaque do Glauco. Para entrar na briga, né? Porque a gente não estava nem na briga contra o rebaixamento. O Curitiba estava virtualmente rebaixado. E a gente precisava dessa vitória para entrar na briga e poder disputar o Campeonato Brasileiro, que a gente não estava disputando o campeonato, a gente era um figurante que todo mundo vinha e ganhava. Agora o Curitiba entrou na briga contra o rebaixamento, que, como a gente disse no último podcast, é a mesma briga dos 10 para baixo, da turma dos 10 para baixo. Se você escapa do rebaixamento, você já tem condições de brigar para uma vaga sul-americana. É um negócio muito louco. Sabe, 3 vitórias seguidas aqui do Curitiba, se o Curitiba conseguir cometer o crime, como eu falei, brincando lá em BH, a gente já pode começar a sonhar a brigar fora do rebaixamento, entendeu? Tipo, a gente ainda vai estar ali na zona de terror, mas a gente pode começar a sonhar com coisa melhor. Então, eu acho que o Curitiba conseguiu o primeiro passo, né? A gente subiu o primeiro degrau, que é voltar para o Campeonato Brasileiro. O jogo não foi um mil maravilhas, a vitória foi de lavar a alma, da forma como aconteceu. O Curitiba começou sofrendo, Tomando um golzinho. bola na trave, a zaga fazendo lambança. Aí você já passou um filme de terror que a gente se acostumou nos últimos meses aí na cabeça de todo mundo que estava no estádio. É o que voltou. 1 gol antes dos 15 minutos. Em 10 minutos a gente já estava perdendo de 1-0. Tinha acontecido naquela sequência de 4 meses direto. 10 minutos já estava 1-0 para o adversário. Só que daí foi aquela história do saber sofrer, né? O time, a sofrência, o Curitiba assimilou a sofrência, empatou,
virou, um golaço do Robson, diga-se de passagem, e daí já no fim conseguiu matar 3-1. Não foi uma belíssima exibição, mas foi o suficiente pro momento, entendeu? Tipo, a gente teve dificuldades com o América, é um time que também está brigando para não cair. Só que o América entra naquilo que a gente estava comentando. Eu não acho que seja um dos piores dos times do campeonato. Tem time pior que o América ainda, sabe? O América que agora ocupa a lanterna. Agora ocupa a lanterna. Mas tem time pior que o América. O próprio Vasco é pior que o América. Sabe? Tem vários times ali que a ruindade ali está contaminada ali naquela parte de baixo da tabela, sabe? Então, não foi a partida dos sonhos, mas foi o suficiente para o que a gente precisava. A gente conseguiu subir o primeiro degrau, o primeiro objetivo deu certo. Vencemos, voltamos para o campeonato. Agora começa a segunda luta. Jogar com o Cruzeiro lá em BH, que a gente vai falar daqui a pouco. E depois aqui o Fluminense em casa, né? Isso. O Fluminense em casa. Para a gente terminar o primeiro turno com uma pontuação que permita a gente sonhar com coisa melhor. E aí, Glauco, o que você tirou de positivo desse jogo contra o América? Então, só ressaltando ali, concordo com o Requena. O América não é um dos piores times da competição no momento, que a gente sempre faz o recorte do momento, né? No Brasil é muito o melhor time da última semana, o pior time da última semana. O América não é, só que o América encontra um problema na falta de elenco. Ele tá com um calendário muito extenso e sem elenco. E nisso o Coritiba se beneficiou. O América veio para cá no meio de uma sequência ali de jogos decisivos na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Ele tinha um jogo na terça-feira em Santiago, no Chile. Então o que ele fez? Tinha que escolher uma competição, ele acabou priorizando a competição internacional e veio com um time misto. O Coritiba, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o seu papel. E a gente tava com um time misto também, praticamente, né? Porque a gente tava com... De novo, né? Quatro suspensos e mais o Thiago. Isso, 4 suspensos e mais o Zé Roberto negociado, que era titular até então, foi negociado do dia pra noite. E antes disso, se a gente for pegar um jogo antes contra o Goiás, já tinha também 4, 5 desfalques. Então, na verdade, a gente hoje não sabe muito bem qual que é o time titular, porque todo jogo é metade do time. A base acho que vai ser o do América pra cá agora, né? A base do time do Coxa vai ser o do América pra cá, assim, tipo, a gente tem uma noção. É o que a gente espera, né? E nesse jogo a gente começou com dificuldades e um aspecto que a gente tem que destacar é que até o técnico anterior a gente não teria virado, mesmo que jogasse mais ou menos o mesmo futebol. Porque um dos aspectos negativos que a gente tinha com o técnico anterior era o aspecto mental. O time tomava gol e desabava. Era incrível como o time estava em uma situação adversa e afundava mais ainda. E nesse jogo a gente começou mal. A gente no primeiro lance já teve uma bola na trave, depois já tomamos o gol, enfim, como você já citou. E o Coritiba ele conseguiu contornar. Ele conseguiu sair dessa situação, ele acreditou na própria capacidade, sabendo das suas limitações. Outra coisa que eu tenho que destacar, em outras ocasiões o Coritiba ganhava um jogo de 0-0 ali do Rio Branco, igual foi citado ali, no início do ano. Nossa, você ia entrar nas redes sociais, parecia que o Coritiba era o melhor time do país que já ia brigar pelas 4 primeiras posições, já tinha gente falando em comprar passagem para Buenos Aires, enfim. Hoje não. Eu entrei ontem para verificar nas redes sociais do Coxa, tinha gente reclamando das postagens lá em homenagem ao Dia do Rock, falando que queria saber de reforços, que essas 2 vitórias eram muito boas, mas que o elenco continuava o mesmo, que estava, como o Leandro citou, que a gente não pode esquecer que ficou 4 meses sem ganhar de ninguém. Então a gente ainda também, a gente deu o primeiro passo, mas vamos com calma, sem muita empolgação, que a gente ainda tem um trabalho longo pela frente. Murilo, o Coxa segue agora firme na disputa pelo troféu 16º lugar da Série A? O 16º lugar é um lugar perfeito pra gente, né? Você não vai pra lugar nenhum, você não vai pra Sul-Americano, você não vai pra Série B. Seria o ideal. Se pudesse fechar hoje com vocês aqui, vamos terminar em 16º, eu fechava hoje, tô tranquilo com o 16º lugar. Mas, voltando ao jogo ali, aquele jogo foi uma experiência, eu não diria 100% Coritiba, né? Mas 90% Coritiba. Se fosse 100% Coritiba, a gente tinha tomado o empate e a virada no segundo tempo ali. Então, como a gente conseguiu sair vencedor, foi 90%. O jogo começa com aquela aberração lá, o lance foi do Robson e do Bruno Gomes, né? Acho. Começa errado já com o Luan Poli saindo socando o ar, enfim, tudo errado, 8 minutos para gol dos caras. Como o Glauco citou, se fosse o Zago técnico, né? Vou citar o nome desse miserável, não tenho nenhum problema em falar para exorcizar. O Coxa não tinha virado aquele jogo ali. Então o ambiente já mudou. A sorte virou, digamos assim. Não só a sorte, mas como o ambiente como um todo também.
tivemos a competência de conseguir a virada ainda no primeiro tempo, né? O Robson jogou muito, por incrível que pareça. Né? A gente pega no pé dele, mas Como jogou, é que é? O malvado favorito? jogou muito, o menino. Mas Vamos ter que falar disso aqui, inclusive. Mas o segundo tempo foi aquela loucura completa, assim, 90% de posse de bola do adversário, caos, correria, um Deus nos acuda, o Coxa... É que no segundo tempo o América botou um monte dos titulares dele. Eles E, mudaram o time, e né? o Kozlowski previu isso. É. Ele citou que a possibilidade do Mancini colocar metade do time ali, Que agora tava pode fora, fazer né? 5 substituições e reforçar o time e aproveitar que o Curitiba estaria cansado e sem ter muitas condições de alterações. É. A gente tem que lembrar que perdemos, não tinha quase nenhum volante, o Fran Sérgio teve que estrear sem ter a condição física ideal e era notório que ele teria que sair no início do segundo tempo no máximo. E quando ele foi sair, quem que ia entrar de volante? Aliás, Glauco, queria pegar esse gancho do que você está falando. Entrou o Vitor Luiz, né? Entrou o Vitor Luiz e o Diogo. Dois laterais. A gente acabou o jogo com 4 laterais. 2 direitos e 2 esquerdos. Morigno. Vitor Luiz e Diogo entraram no meio de campo, surpreenderam todo mundo. Assim, era difícil de enxergar, né, o que era o esquema tático naquele momento, mas o terceiro gol saiu justamente de uma jogada dos dois, né? Aí eu queria jogar no ar para vocês, pra gente também, assim, claro, um momento positivo, né, muda o espírito, mas eu olhando friamente a partida, jogo 3 nomes para vocês. 2 deles são esses laterais que saíram da reserva, o Diogo e o Vitor Luiz. E o Rodrigo Pinho. O que temos de positivo e negativo analisando essa partida? Assim, o que dá para esperar já para a sequência? Agora a gente não sabe, né, o time que vai ser titular contra o Cruzeiro. O que tem de positivo e negativo aí a partir dessa O jogo foi turma? uma grata surpresa e a gente não pode se balizar por um jogo, né, ou 2, né? Mas se for se balizar por um jogo, ele já seria titular no lugar do Natanael, porque ele tá jogando Já pelo mais. Goiás, né? Já tá com 2 jogos jogando mais que o Natanael. O Vitor Luiz jogou bem também, por incrível que pareça também. Mas ele não tem condições de roubar a vaga do Jamerson, que é um dos hoje. melhores jogadores E do o time, mais Rodrigo- constantes, digamos assim. E o Rodrigo Pinho, eu sigo com a teoria de que ele tá fora de posição, né? Dentro das 4 linhas ele tá errado, ele tem que estar fora. Eu acho que o Pinho, cara, ele deve ter atirado uma pedra na cruz, bateu na sogra, alguma coisa assim, porque não é possível, cara. Porque ele até no Paranaense ele fez uns golzinhos assim, mas agora o cara não faz nada em campo, nada cara. dava certo, tudo Não- que ele tentava dava errado dá ainda. tudo né? errado. Não, e dessa vez ele até tentou um pouco, porque a gente cobrava muito que ele nem se esforçava, né? Dessa vez ele até tentou, fez uma falta totalmente sem sentido no meio de campo e tomou cartão. Não, tá horrível, cara. Sei lá o que acontece. Muito deve ser psicológico também, que além dele não ter a qualidade necessária para ser titular de uma Série A. Ele deve estar com uma fase na cabeça, A nhaca. Peso na Esse é o termo, tava consciência, tentando É um termo técnico, a nhaca. Tava com uma nhaca nele, assim, colado, que Cientificamente comprovado. ele já entra em campo derrotado, cara, porque é impressionante. Ele já A entra expressão dele é já, né? cabeça baixa, É triste. perigoso contagiar ainda. Você olha pra ele e desanima, né? A sorte é que do lado dele tá o Manga Que é e o completamente Robson. maluco. O Manga é completamente maluco e o Robson a gente vai falar do Robson Isso. daqui a pouco, né? Então o problema do Pinha é esse, cara. O Curitiba fez bem em contratar agora. Foram 3 atacantes o Coxa contratou, né, cara? Pra ter opções, porque o Pinho, cara, sinceramente, eu não vejo muito. E Deus agora, ajuda que ele faça gol até em o BH, Vitor né? Luiz, que não tem a mesma qualidade técnica do Jamerson, o Glauco, ele foi muito elogiado por entrar com espírito, e aí no fim ele falou do Thiago Kozlowski, né? Quer dizer, um cara de grupo, né? Ficou essa sensação. Não, o Vitor Luiz, ele até não tá sendo titular, nem tá entrando muito nos últimos jogos. E ele é considerado um dos líderes, mesmo assim. Ele é um dos líderes É do que ele é elenco. muito experiente, Ele né, é muito cara? experiente. Muito experiente. No programa anterior aqui eu até citei que o Curitiba fez o diagnóstico lá que uma das deficiências era a falta de lideranças, né? Porque às vezes a gente fica muito naquela, o capitão tem que fazer tudo. Não. Hoje em dia num elenco ali de 30, 35, você tem que ter 4, 5, Tem. 6 líderes. O Vitor Luiz é um desses. O Henrique, que é o capitão, é o outro. E o Vitor Luiz teve até uma conversa com o Thiago Kozlowski, porque o Thiago já previu, né? Ele sabia que só tinha um volante e meio disponível e ele teria que fazer pelo menos 2 substituições ali no setor. Ele poderia contar com o Diogo, que a gente já bem salientado ali pelo Murilo, fez 2 partidas boas e tá num momento bom. E o Diogo a gente tem que lembrar que ele foi jogador do Kozlowski na base. E o No Kozlowski não sub-20, né? inventou ele lá, você é lateral direito, eu vou colocar você porque você vai correr. Não, ele já tinha jogado como volante na base.
Isso eu fui saber uma semana antes, que eu também olhei ali o elenco, os disponíveis, e falei, pô, e quem que vai poder fazer essa... Eu até perguntei do outro rapaz lá, do outro PA que subiu, o Jean Gabriel, e me falaram que ele é um meia mais adiantado e que não teria condição de jogar de volante, mas daí, pra minha surpresa, falaram não, mas o Diogo jogava na base como volante. Eu falei, opa, então se ele já jogou na base, já é algo Já sabe positivo, jogar, já tá né? um pouco na frente dos outros. E o Kozlowski também citou que conversou com o Vitor Luiz. Ó, vou ter Chegou e que botar falou, numa fria aí. Vitor, você já jogou de zagueiro, que já jogou de zagueiro com o Zago. Você é lateral esquerdo, já jogou muito tempo de lateral, ala, enfim. Mas você, se eu precisar, numa situação de emergência, você treina ali uns 3, 4 dias na semana para poder jogar como volante, e ele se prontificou. Ele pegou, não, com certeza. Então já era, para nós, lógico, ninguém acha que vai entrar 2 laterais como volante, o torcedor comum. Mas já era algo que o Kozlowski já tinha em mente que ele ia precisar e realmente precisou. E tanto E era jogou bem. treinado, e tanto que foi natural. A gente até deu uma melhorada, porque teve Pois um é. fôlego, teve um gás. Tanto é que a jogada do gol, não só pelo gol, mas a jogada. A corrida? Foi os dois correndo, um entrou na área, o outro cruzou. Então, a gente não tem como saber assim com 2 semanas, 3 semanas, se o técnico tem grandes condições táticas ou de melhorar tecnicamente o time, mas só na questão de ambiente, de conversar, de gestão. Muito é falado sobre gestão de elenco. Todo técnico hoje tem que ter uma gestão de grupo. A gente viu que o anterior não teve nenhuma gestão. Chegou já batendo em todo mundo, dando no meio, tirando a Chegou e responsabilidade saiu, né? dele. E esse não. Você olha as coletivas, ele sempre exaltando o grupo. Quem é responsável pelas vitórias é os jogadores. Todo mundo se dedicou, todo mundo. E ele trouxe o grupo para ele. Pelo menos, na pior das hipóteses, vamos dizer que ele não consiga fazer mais nada fora isso. Ele, pelo menos, os jogadores vão correr por ele. Vão fazer o que ele quer. Vão entrar num acordo ali, vão correr vão tentar fazer o melhor possível. Que a gente até vai falar sobre isso daqui a pouco, falando sobre o Robson, que é o exemplo claro de. Aliás, É o louco Robson. Aliás, vamos lá, né? Antes de entrarmos no Robson, acho que a gente tem que fazer mais 2 pontos sobre esse jogo. Primeiro, eu sei que é só um jogo novamente, mas precisamos pedir desculpa pro Henrique, que o que ele segurou de bola ali atrás, e ciente da limitação em algumas vezes. Tem um lance que ele toma amarelo, que ele vê que o menino vai passar, não lembro quem passou ali, ele já faz a falta. Se não me engano, foi o Pedrinho. Eu não vou alcançar esse cara, já vou tomar um amarelo aqui, já deu um sarrafo e... É isso aí. É falta tática, né? 100% seguro e consciente do momento em que ele tá ali, então ajudou muito. E o Fran Sérgio, uma surpresa positiva. Estreou bem. Mas o Fran Sérgio a gente tinha comentado, né? Que ia melhorar, né? A gente tinha certeza que ia melhorar. Só poderia melhorar. Piorar não Mas tinha como. mesmo assim, Porque ele é um cara ele- mais experiente, é um cara que já voltou da Europa, já mais vivido. Então, Os e 15, melhorou os mesmo. 15 primeiros minutos ele tava meio perdido ali, mas completamente normal, mas O cara, depois... o cara chegou com aquela brincadeira, né? O cara desceu do ônibus, já botou o uniforme titular. cara. Literalmente. Literalmente foi isso. E chegou comandando. Você podia ver que quando ele não tava com a bola, ele apontava para Foi um dos orientava motivos que ele veio. posicionamento, Pela enfim. liderança, Então, 2 pontos positivos e um terceiro ponto que é assustador, que aí é até triste falar. Eu não aguento mais o Bosquilha. Cara, o Bosquilha, Não cara, tem a olha. menor condição. Um O negócio Bosquilha é o desse. seguinte, quando ele veio... Fisicamente não tem a menor não, condição. não, O chega. Bosquilha, quando ele veio, já foi falado, né? Como é que o Curitiba vai contratar um jogador que tem um histórico de lesões, inclusive cirurgia, né? Sim. E tudo mais. E contrataram. Quer dizer, então sabiam que estavam contratando um problema, que é o Bosquilha hoje é um problema. Porque ele não é mau jogador. Não, ele não é mal. Eu fiquei Só com que é o seguinte, dó. ele joga 2 Não é jogos... uma pessoa ruim. Estoura. 2 jogos, estoura. Agora tem uma lesão mais séria, deve ficar uns 40 dias fora, porque esse papo de 30 dias em clube a gente sabe como é que é, né? O cara é 30 dias no DM, daí mais 20 de transição, quando você vê, passou quase 2 meses, o cara tá... 30 dias úteis. Isso, é 30 dias úteis. E tem aquela. Ele protagoniza aquela cena que todo torcedor do Curitiba, bom, acho que de qualquer time, na verdade, mas conhece, que é o sujeito entra, sente a fisgada no posterior da coxa, vira pro banco já e faz o. E começa a dar aquela mancadinha, né? Já faz o sinalzinho da Aí, não, é substituição. engraçado que daí tem cara no estádio. Quem que é aquele ali, o Bosquilha? O cara já falou, de novo? É lamentável. cara, Doutor Bosquilha. Doutor Bosquilha. Mas vamos lá, que a gente tem aqui aquele momento agora, que é o momento nunca critiquei. Que é o nosso atacante É o Robson. louco Robson. O louco Robson, né? O Robson, ele começou como Robson, teve ali a falha no primeiro gol, mas depois ele se tornou o nome do jogo, né? Acho que isso até ganhou todos aqueles prêmios, né? De homem do jogo e tal. E mais do que isso, não só ali, que visivelmente foi uma atuação boa do Robson, fez um ótimo, um bonito gol, mas ele marcou dos últimos 10 gols, 4 gols.
Tá sendo decisivo. E nenhum é de pênalti. Não vou tirar o mérito do Manga? O Manga não teve contra o Atlético Mineiro, foi ele que bateu o pênalti, o Robson. Ali. Mas Foi. quem bate mais pênalti é o Manga, né? Ele é o segundo cobrador, ele também chama responsabilidade se precisar. O Robson, eu era uma pessoa que achava que o Robson, quando foi contratado, até muita gente ficou, nossa, mas estou pagando pro Fortaleza para vir. Pensava, não, mas para a Série A, pro Curitiba, seria um bom reserva. Mas já não é mais um bom reserva, né? Já é um titular agora cativo ali. É que o Robson, o brinco é o louco Robson, porque o Robson é aquele jogador que ele tem no mesmo jogo ele tem uns momentos assim que você fala, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Jogo contra o América. E daí aí daqui a pouco você fala, nossa senhora, olha o que esse cara fez. Você descreveu o primeiro tempo do Robson. A montanha russa. Então esse é um problema. Só que, para nossa sorte, parece que ele tá na parte mais boa da montanha-russa no momento. Ele tem tido momentos melhores durante o jogo. E isso não foi só contra o América, não. Ele tem jogado melhor do que fazendo as loucuras que ele costuma fazer às vezes. Você falou, ele é um cara muito regular. Ele joga os 90 minutos, ele não tem problema físico, Não. né? Ele segura a onda Ele- lá. Agora, e ele- depender demais dele é E ele complicado corre os às 90 vezes, minutos. né? Tem Ele uma corre, coisa é você jogar ele, mas ele corre, ele não foge do pau, cara. Ele tá sempre os 90 minutos ali. Aos 35 do segundo tempo ele tava completamente maluco lá na Dando lateral. carrinho, na Mauá, dando carrinho, completamente né? possuído por alguma entidade, enfim, não tem. Eu só queria ressaltar aqui que ele falhou sim no primeiro gol. Sim. Ele deu o carrinho no próprio companheiro, mas ele Mas o falhou Bruno como? Gomes merece às vezes, É, então não tem é, nenhum problema. Só que a gente tem que deixar bem claro que ele errou tentando ajudar. Não Ele foi tentou dar um carrinho na área pra tirar a bola. Lógico, foi totalmente destrambelhado, acabou dando um carrinho no próprio companheiro, a bola sobrou pro adversário. Só que o Robson, a gente nunca vai poder reclamar de uma coisa dele. Falta de vontade. A entrega. A entrega dele é total, é 120, 130% por jogo. E o técnico pede, Robson, nesse jogo aqui você não vai aparecer muito contra o Goiás, por exemplo, no jogo anterior. Você não vai aparecer muito Você porque vai eu quero marcar que aqui, você assim? seja um auxiliar de lateral. Você vê o Robson 90 minutos sendo o auxiliar do lateral. Você já viu o Robson reclamar alguma vez de fazer esse trabalho sujo, entre aspas? Não. Nunca. E o Robson, às vezes, ele fica bem escondido pro torcedor, E ele porque se- quem faz esse trabalho não vai aparecer. O cara é atacante, não dá um chute em gol, mas você vai ver o tanto de bola que ele tirou, É que o tanto o- de É que o marcação. Robson, como ele aparece bastante, que a gente tá falando, todo mundo concordou isso. Às vezes ele aparece e fica aquela imagem ruim, por exemplo, aquele gol que ele perdeu contra o Inter, que entrou na. Foi contra o Inter, né? Que ele entrou na cara Foi do gol, contra assim. o Inter. Sabe, tipo, tava 0x0 o jogo, o Moreno botou ele, deu um tapa na bola, coisa mais linda, botou ele na cara do gol, ele chutou a bola no goleiro. Então, o pessoal pega muito no pé dele também, mas não, isso que o Glauco tá falando, não vê o outro lado, né, cara? Que o cara é um dos jogadores que mais corre. Tinha que ter que ver isso aí, Glauco, você que conhece o Não, pessoal. com certeza. Vê aqueles- Dos atacantes, ele deve ser o que mais Mapa corre de com calor. É o mapa de calor e a distância que eles correm durante a partida, né? Que agora tem esse Tem. sofá score, esses Eles usam aquele catapult, né? Aquele que é como se fosse um sutiãzinho assim. pra ver quanto que eu tenho certeza que ele deve correr uns 15 km por jogo, cara. Deve emagrecer Fácil. uns 5 quilos cada jogo, né? E ele se Fácil, adapta cara. ao jogo, né? O América Mineiro, o jogo contra o América Mineiro é um exemplo perfeito da experiência Robson, como você mencionou ali. O primeiro tempo ainda ele começa, ele tá jogando no ataque, né? Obviamente, a gente tá correndo atrás do resultado. No segundo tempo ele vira cobertura do Natanael ali uma hora. O tempo passa 30 minutos na lateral direita lá, defendendo que nem um maluco, enfim. E no terceiro gol, ele e o Manga que começa a jogar. Sim. E ele dá Então, um gol. Só, lógico, a gente aqui não tá enaltecendo a parte técnica. Eu tô. Eu tô Tirando o enaltecendo Murilo. tudo que o A Robson gente fez. sabe da limitação desde a primeira passagem que ele já teve por aqui. Todo mundo tá ciente, todo torcedor do Coritiba que assistiu 2 jogos do Robson sabe o que ele pode ajudar. A gente sabe que volta e meia ele vai chegar na cara do gol e não vai fazer. Mas a gente também tem que enaltecer ali a parte boa, né, do jogador, que tá no momento positivo, como o Riquena falou. E hoje é titular, né? Sim. Não tem como perder Até a posição a tão gente cedo. Né? experimentar esses reforços que foram contratados aí, né? Porque se veio o cara melhor que ele, daí é aquela história, né? Joga melhor. Hoje ele é titular. Vai ser interessante porque os reforços estão chegando e estão chegando ali para disputar essa posição que ele joga. Apesar da carência maior ser ali na chamada centroavância. Mas o Robson é o titular hoje, então quem chegar vai ter que provar que está numa fase melhor que a Não, dele. e o Robson ele sempre joga. Tem um outro aspecto que a gente ainda não enalteceu. Ele se tem um jogador que é polivalente no Coritiba é o Robson. Ele joga de ponta esquerda, ele joga centralizado, agora ele tá jogando na ponta direita. Ele jogou de lateral, de ala, né? Ala, sim. Com o Cruzado.
Se você precisar de um Na meiuca meia, ele vai. também. Então, É o Coringa. um time que às vezes ali, ó, a gente tava sem volante nesse jogo. Num time que volta e meia tem um suspenso, daí de repente o titular é negociado no outro dia, o Robson invariavelmente num lugar vai ter, um lugarzinho ali vai ter, ele vai achar. Diferente do Pinho, como falamos, a Não. posição do Robson dentro de campo ele encontra. O Pinho não. É o Pinho, coitado. O Pinho tem que ir numa igreja, fazer uma sessão de descarrego. Eu não sei se o Feng Shui lá não deu Não jeito. funcionou, foi O Feng Shui pro Pinho deu efeito reverso. Acalmou mais ainda. Bom, a gente falou um pouquinho da chegada do Fran Sérgio, que já ocupou ali claramente uma posição muito carente no elenco do Coritiba hoje, né? Embora ele tenha vindo com aquela história, não, o Fran Sérgio agora joga mais avançado. Parece que todo volante hoje precisa vir com esse... Tem que ter esse Com esse discurso, asterisco, senão é não, ele defeito. joga mais avançado. Senão, não, às vezes é importante o sujeito jogar mais recuado mesmo. Mas o Fran Sérgio chegou, ocupou ali o espaço, já me parece que é dificilmente que ele não vai ser titular, a menos que uma questão física prevaleça. Mas ali está ocupando essa posição que é muito carente. Só que as novas contratações, o Maurício Garcês, o Diogo Oliveira e o Edu Tanque, que chegou antes também, são esses 4 reforços aí que chegaram agora na intertemporada. Todo mundo para ataque. Claramente uma posição carente. Tem a situação do Manga, né? Que a gente não sabe até quando. Aparentemente vai continuando aí, né? Enquanto ele puder, ele vai jogando. Até o velho ter repercussão. Mas a gente tem um problema muito notável, que foi a saída do Zé Roberto, que já era um cara que né, não Ninguém tinha gostava. condição ali, saiu sendo titular, já foi afastado. Mas vamos falar um pouquinho das contratações. O Maurício Garcês e o Diogo Oliveira, que o Edu Tanque já foi falado antes, né? O Diogo atuou por Elo Sport, foi do Sub-23 do Vasco, Independente de Limeira e na base da Francana. Aí ele foi para o Uruguai e foi negociado mais recentemente com o Pumas, que é um time importante do México. O né? Pumas é um dos 5 gigantes que eles falam lá, né? Que tem torcida grande, já foi um monte de vezes campeão mexicano, é um time grande. Sabe, quando a gente fala do Pumas assim, você pensa que é como se fosse na Argentina ali, que eles têm os 6 grandes, lá no México eles têm os 5, o Pumas é um dos grandes deles lá. Perfeito. Então, isso serve como que eu posso dizer assim, que me dá uma animada. Porque ele jogou 2 temporadas num dos maiores times do México, e o México não é o Paraguai, não é a Bolívia, não é esses futebol de terceiro escalão, assim, entendeu? É um campeonato mais É competitivo. um campeonato mais competitivo, e ele conseguiu ficar 2 temporadas, quer dizer, ele foi emprestado uma temporada e reemprestado de novo depois. Então me dá uma animada, sabe? Porque eu não conheço o jogador, eu não sei como que ele joga. Eu vi os vídeos, o Glauco até estudou mais assim, mas eu vi uns vídeos ali, vi o pessoal comentando o desempenho dele, os mexicanos elogiando a raça que ele tem, o apelido dele é Pantera, né? Pantera Negra. Pantera Negra Negra. e tudo mais. Mas o que me anima é isso, que o cara ficou 2 anos num dos maiores times do México, que não é um campeonatinho boliviano. É um campeonato disputado. Porque os clubes mexicanos, esses grandes lá, eles têm muita grana. Eles contratam jogador de fora para jogar, não só brasileiro, argentino, até europeu eles trazem. Assim. Então me anima isso. Ele não era titular. Não era titular, mas fazia parte do elenco de um dos maiores clubes do México. Então dá uma animada, entendeu? E marcou gol lá. Marcou gols. Ele tem... A primeira temporada foi melhor, a segunda não foi tanto, né? A estatística da temporada mais recente, que a gente tem anotado aqui, eu acho que é menos até o número de gols que ele fez 6 gols, ok? Só que ele disputou 36 jogos, Glauco. Então parece que é um cara que chega e tem, pelo menos, condição física ali, né? Não, ele jogou todas as partidas, ele não foi titular em todas, mas ele era ou ele era o titular ou ele era o 12º jogador, sempre Reserva aquele imediato. primeiro que entrava. E como o Leandro destacou, ele era muito elogiado pela torcida, mesmo motivo que a gente elogiou o Robson agora há pouco. Entrega, A raça. entrega, a raça, a vontade dele. Às vezes faltava ali talvez um pouco de qualidade técnica, mas ele compensava em outras áreas. E talvez a gente esteja vendo um modelo de jogo, um modelo de filosofia de contratações, que a gente está vendo ali uns reforços um pouco mais vigorosos fisicamente, jogadores que consigam atuar e consigam ter uma regularidade ali de jogos. Vigor físico, né? O contrário do que aconteceu com o Bosquilha, que a gente citou. Então, como o Leandro falou, ele não conhece o jogador. Eu também nunca vi ele jogar. Me desculpe quem acompanha o campeonato mexicano. É que não passa assim, aqui, né? Não passa. Às vezes você Não, consegue ele ver tem um até, outro acho jogo. que no streaming deve ter. No streaming deve Só ter. que daí o Pumas, ele é uma das maiores torcidas. Ele tá da cidade do México. Tem 3 grandes lá na cidade do México. Ele é um dos 3 É o grandes. América, Daí tem o Chile, Cruz daí- Azul. O Cruz Azul, não? Cruz Azul. E o que Pumas, os e 3.
E lá tem muita grana, só que o time tá numa fase meio ruim, então ele não é um time que fica sendo mostrado, evidenciado, que chega nas É que lá fases avançadas. eles têm o Flamengo e o Corinthians deles lá, que é o América e o Chivas. É o Flamengo e Corinthians deles Só lá. que quem tá aí na boa fase é os times de Monterrey, lá, o Tigres e o que foi campeão na última temporada e o Monterrey. Mas enfim, vamos resumir aqui. Então a gente não conhece, a gente viu os vídeos e a gente espera que seja assim. Ele é um jogador de 1,94 m, talvez seja uma mistura ali de Manga com o Robson. Aí, por exemplo, poderia ter um ataque Manga, Diogo e Robson. Imagine só a correria. Correr vão, então essa já é uma... Mas acho que ele joga mais pro lado do campo, né? Sim, ele, na última temporada ele foi ponta direita. Só que daí eu conversei com torcedores do México, falaram, olha, ele jogou de ponta, corria muito, mas onde ele rende melhor é centralizado. Foi quando ele, na temporada anterior... Pela altura, inclusive, no mínimo, o Sim. pivô ele deve fazer. Daí falaram, olha, então talvez, assim, ele talvez não tenha uma característica ali de goleador, que às vezes a gente acha que sempre o referência no jogador centralizado vai ser o goleador. Mas ele pode dar uma correria, uma canseira Abrir espaço, na zaga. Seu pivô, né? Como Então, o Samuel falou aí. E como o Manga também joga centralizado, o Robson também, então eles poderiam fazer um carrossel. salseiro ali, uma loucura. Não tem posição, cada um uma hora numa Será que eles já posição? vão pro banco pra esse jogo aí? O Diogo Já. acho que não. O Diogo acho que não, né? Mas o Maurício parece que sim. O Maurício Maurício e o Edu estão- parece que sim. Já viajaram. Murilo, você já tá dioguizado ou Eu panterizado? tô completamente Porque o pessoal já empolgado, tá assim, né? já foi estudar o Campeonato Mexicano e tal. Tem já tá- uma coisa que chama-se amor próprio, né? Então não É que cruza o Murilo tem vida social diferente de mim e do não, Leandro. não cruza essa É fronteira. que eu não durmo daí, às vezes, de madrugada. Vou ver qual que é a do México aqui. Quem nunca botou no Infelizmente, mexicanão sou- lá de Senão madrugada? vai lá. Na Fuso passada, o nosso querido André Pugliese ainda questionou, né? Se a gente via a segunda divisão da França, o que também é inviável, né? Então... Depende, se estiver passando esses dias atrás, eu tava vendo a segunda divisão da Escócia. Nossa, aí você foi longe. Cara, É feia a coisa, viu? Drogas pesadas. É pelo feia a amor coisa, de é feia a Deus, coisa. Enfim. Mas tá confiante, 1,94 m, Já vai meter gol de cabeça. Muda-se o perfil de contratação, que é um ponto que o Glauco tocou ali, que são jogadores mais físicos, mais bem preparados fisicamente, que é algo que o Zago e outros técnicos bateram antes e a gente viu também acontecer, que era o time morrer, ninguém ter preparo físico. Então já é algo que chama atenção e que será positivo, assim, inegavelmente. E assim, eu nunca vi um jogo do Diogo. Deixar isso bem claro, mas eu tenho certeza que melhor que Cadorini e Wesley Pumba ele é. Então, é a mesma situação do Fran Sérgio. Eu tenho certeza que vai melhorar. Eu posso apostar com vocês aí que ele vai entregar mais. E a gente tem um destaque, tem que fazer um destaque, é o seguinte, o Curitiba mudou recentemente, já pela SAF, o pessoal do Scout lá, né? Eles trouxeram um cara do Flamengo, assim, que pagaram caro, inclusive, na época ele saiu de lá para vir pro Coxa, ele foi cobrado, a diretoria, por que estão perdendo jogador profissional pro Coxa? Então eu acredito que essas novas contratações já devem ter bastante um estudo em cima do perfil que o Glauco falou, que os caras querem um jogador com mais vigor físico, para saber, inclusive, quanto tempo, como o Glauco falou, o cara jogou 32 partidas e não se machucou. Sabe? Essa coisa de não ser um Bosquilha. Além de ter números bons ali, o cara foi titular em alguns jogos, jogou as 32 partidas, meteu gol, deu assistência e não se lesionou, você entendeu? Tudo isso já é uma nova fase no futebol, assim, sabe? Que agora na contratação você não... o cara joga bem. Tá, joga bem, mas é o seguinte, quantas vezes ele fica lesionado? Que é o Bosquilha, o erro que cometendo com o Bosquilha. O Bosquilha é bom jogador. Não só com o Bosquilha, né? Vários, O Curitiba É mestre em contratar Mestre. bichado. Reforços pro DM, né? Os famosos reforços pro DM. Então acho que a gente tá vivendo já uma diferença. A gente tá vendo uma diferença na contratação nessa forma que a gente tá falando. É vigor físico, é um jogador mais alto, é um jogador mais forte. E que não se lesionou, porque jogou 32 partidas. Deve ter tido um outro jogo machucado ali, mas nada... Acho que ele ficou uma semana só fora. Então, você veja. O outro reforço do ataque é o Maurício Garcês. Esse ainda mais, porque você fala do Pumas, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos já viu aí, né, em alguma competição internacional. Mas o Garcês, ele vem do Campeonato Búlgaro, do CSKA Sofia. Agora, vamos lá. Também 26 anos, tá? Os dois têm a mesma idade, tanto o Diogo quanto o Maurício. 26 anos. E o Garcês vem lá de uma temporada de 38 jogos, com 12 gols marcados. Então acho que tá mais ou menos aí na mesma... passando pelo mesmo crivo, né, do Eu Diogo. acho que vale a aposta. Ele já tem um histórico de entrosamento com o Edu, inclusive. Eles jogaram no Brusque? Jogaram Jogaram no Brusque junto. 2 temporadas, na Série C e na Série B. Vou Ele deixar, foi uma revelação do sim. Brusque, aliás. Isso Vou deixar claro novamente que, assim, que eu não acompanho o Campeonato Búlgaro.
também, assim como não acompanho. Essa daí, Nunca viu o Bulgarão? Essa daí o espectador tava esperando que você Sim, que eu surpreendesse. surpreendesse. Mas se a gente voltar no tempo ali, o Coxa trazia jogadores que eram reforço do Campeonato Paraguaio, o Hernan, esqueci o sobrenome. Hernan Pérez. Isso, enfim, várias tiriças. No Paraguai só tem 2 times, né, cara? Ah. Esse que E daí- fugiu daqueles 2. Ele tem o Libertad também, que você fugiu do desse. Trio Olímpia, Libertar e Cerro Porteño é desgraça, sabe? Enfim, mas Aí é a Série B do Paranaense, velho. exatamente. O resto dos times. A gente né? trazia jogadores ali que eram apostas e obviamente eram errados ali. Não vejo como o Campeonato Búlgaro possa ser pior que o Campeonato Paraguai. Ele estava num dos maiores times da Bulgária. E agora, uma coisa que... E novamente, cravando aqui, melhor que Cadorini e Wesley Pomba ele vai ser. O que não é difícil Uma também, né? coisa que vocês discutiam aqui já no podcast passado é aquela situação. Quem o Coritiba ia conseguir contratar estando lá na lanterna absoluta? O pessoal tá fazendo algum exercício para encontrar alguém, né, Tá Glauco? sendo criativo, né? Não, tá tendo que ter criatividade. Vai ter que ter mercado secundário, Se você olhar ali, o Edu, tá, ele já jogou pelo Cruzeiro, na Série B, né? Não chegou a jogar nesse ano, tava no Emirados Árabes. Aí o outro é Campeonato Mexicano, o outro é Campeonato Búlgaro. Enfim, são Série B da França. São campeonatos secundários? São. Mas, tirando o Edu ali, que vem sem jogar. O Edu esse ano, pra mim, não dá pra considerar. Ele jogou 6 partidas, mas não dá uma partida inteira em minutos. E o último em fevereiro, enfim. Tirando ele, que a gente conta mais com a experiência dele do Brasil, os outros ali, pelo menos, eles estavam jogando. O Fran Sérgio mesmo, que a gente citou em temporadas anteriores, ele jogou sempre. Então, tão em ritmo. Lógico, agora é a época de férias, né? Dessas ligas, mas estão voltando, ficaram 20 dias ali. Hoje o jogador não fica mais parado igual era antigamente. Não, O jogador não fica em casa só comendo. Eles mesmos treinam. Eles têm em casa lá sua própria academia, Tem personal, tudo. Eles são cientes da importância. Foi esse tempo que o cara voltava com 8 quilos acima do peso. Não, antigamente ficava só uma semana só pra tirar aquele... A nhaca. Ao contrário do visual do Potker, né? Que todo mundo via ali a Não. situação Mas que você ele sabe que eu vi ele no tava. Havaí, ele já deu uma emagrecida. Esses novos chegaram, pelo menos já Chegaram com... já. Você sabe que eu vi ele no Havaí, lá ele já deu uma emagrecida. Eu acho que o Havaí botou ele num spa antes de apresentar ele. Não, Bom, aqui, que ó, bom pro talvez, Havaí. Boa sorte. talvez a gente esteja olhando pelo ponto de vista errado. Talvez a gente poderia estar elogiando o pessoal da cozinha no Curitiba. Isso. Isso é verdade, o refeitório deve ser bom, olhar cara. o copo meio cheio. Vou perguntar ali pro Potker, qual que é a melhor cozinha? Curitiba ou Havaí, Havaí? por exemplo, ele vai falar, pô, no Havaí eu tô passando fome. Não gosta de frutos do mar, comia barreado aqui, deve ser isso, né? Mas assim, a gente não conhece os jogadores. Se alguém falar pra mim, eu acompanhei o campeonato búlgaro, eu largo, para. É mentira. Pelo amor de Deus. a Serve gente como não referência, entendeu? Tipo, o CSKA é o maior time lá, beleza? conhece. Então, O cara tipo, jogou, então... Beleza, fez o cara gol. não Ao deve ser- menos estava nativa, né? Aí entra no negócio assim, pô, melhor que o Wesley Pomba ele deve ser, porque senão o cara não tinha ficado lá no CSKA. Não, e o Wesley Pomba, se a gente for pegar, ele era reserva no Caxias. Então você veja. O Pomba é um daqueles casos que daqui a 3, 4 anos a gente vai poder falar assim, existiu ou não existiu? Passou, Botar ele junto Wesley naquela foto. Pomba no Wesley Pomba dá pra Curitiba. botar ele naquela foto junto com o Dion. Lembra o Dion? Nossa senhora, como esquecer? Agora, e a última coisa da contratação, não do Edu, que exigiu lá um investimento pequeno, né, pra trazer ele, mas tanto o Fran Sérgio quanto o Maurício Garcês do Diogo Oliveira, acho que nenhum investimento O famoso pra free trazer agent que eles né? falam, né? Eles estavam livres no mercado, fizeram um contrato até o final do ano, Isso. já com possibilidade, Com possibilidade de de renovação. compra daí, É. depois da renovação. Eu acho que o Diogo ele tem contrato com o clube uruguaio. Uruguaio. Daí o por Pumas não empréstimo. quis comprar, não quis exercer lá o direito de compra e o Curitiba emprestou até o final do ano com opção de compra. Com opção de compra. Então, É que aquele time do Uruguai, o Uruguai entra naquele esquema que nós estávamos falando do Paraguai. Lá tem 2 times, né? Que é o Nacional e o Peñarol. Os outros, tem uns ali que são tradicionais até tal, mas não são nada. E tem times de empresários lá Vários, né? Vários times de empresários, assim. E esse time que ele tá lá, com certeza, é um time desses que são de empresários. Ele serve para registrar o jogador. Registra o jogador, eles E contratam os vai jogadores na emprestando América no Latina mercado, inteira, isso. registram lá e começam a emprestar ele para os times maiores para ter visibilidade. Né? Então é isso. Agora, sobre as contratações, eu queria fazer um parênteses aqui, que eu acho assim, o pessoal está cobrando muito a SAF, e eu também acho que a SAF está devendo na janela de contratações. Apesar da gente ser unânime aqui, que está tendo dificuldade por causa do momento que o Curitiba estava, principalmente. Tem jogador que não queria, foi consultado, não quis vir jogar aqui para jogar em outros clubes, recebendo até salário menor, isso eu sei.
Mas eles estão devendo. Eu acho que eles ainda têm que dar uma resposta para a torcida, assim, contratar um jogador. Eu digo assim, não apostas boas. Um titular, sabe? Que nem eles estão O cara atrás. chega com status de Que nem titular. o cara que tá sendo Sondado. sondado lá, como que é o cara do Nacional lá, do Atlético Nacional. Vamos aproveitar então, ô Rodrigo, se põe pra gente aí, vamos falar disso já. Tem aí a especulação começou na imprensa colombiana, né, Glauco? Do nome do capitão lá do Atlético Nacional. É o Sebastián Gómez. Capitão do Atlético Nacional. Aí a história seria que já talvez fosse indicação do Paulo Autori. O Paulo Autori não chegou, mas já estaria Já cornetando. tá mandando. Bom, Padrão Curitiba. Padrão Curitiba. Padrão Curitiba. campo da especulação. Sebastián Gómez, alguém já tinha ouvido falar dele, é capitão de um clube importante da Colômbia. Esse seria um dos... eu já tinha ouvido falar. Já tinha acompanhado porque ele joga Libertadores, daí lógico, é um outro patamar. E o Atlético Nacional, ele é o maior time da Colômbia. A maior torcida é de Medellín, né? Medellín. E ele é o capitão do time. Então é um jogador que já vem consolidado, ele não é tão velho assim, ele tem 27 anos. Tá no auge, né? Tá no auge. É um volante canhoto. Que é difícil a gente ver volantes canhotos. E ele a gente tem o Liseiro, mas não é assim. Não tem. Não põe. Não vamos eu até misturar. acho que o Liseiro, vamos analisar ele depois num novo contexto. Tem esperança. Sim, aconteceu longe do Curitiba. Não, vamos ver. Num novo contexto, num novo time, talvez... A gente não tava xingando o Vitor Luiz, jogaram o Vitor Luiz na fogueira, ele foi... Não, bem. eu acho que num contexto diferente... É que com o Zaga tava tudo errado, entendeu, cara? Exatamente. O Zaga tava tudo errado. A manteiga, ela caía sempre com o pão virado pra baixo, entendeu? Então, ele é um jogador que tem o passe longo e ele tem uma característica que nenhum outro volante tem. Chute de média distância. Se vocês olharem lá os vídeos, ele sempre tem finalizações, tem gols. Ele teve um clássico, acho que na temporada passada, daí tem o Independiente Medellín, que é o time de vermelho lá da cidade. Ele fez 2 gols, foi eleito o melhor em campo naquela partida. É um jogador que tem uma qualidade assim, já seria um patamar acima dos reforços que a gente está trazendo e demandaria algum investimento. Aí a gente vai começar a ver o que a SAF está pensando, porque até agora foram reforços que uns dizem que não tem interferência da SAF, outros já dizem que a SAF está desde dezembro. Isso eu não acredito. Daí entra também o Paulo Autori agora. Paulo Autori, segundo a imprensa colombiana, ele estaria indicando esse jogador, estaria ali fazendo um meio de campo. E ele nem apareceu aqui ainda. Por enquanto ele não apareceu e ainda dizem que ele está negociando. Vamos deixar bem claro, ele não, até o prezado momento... Não assinou o contrato. Na sexta-feira ele não assinou o contrato, não apareceu em Curitiba também. E a gente não sabe se vai aceitar. Não nega nem confirma. Não nega nem confirma. As informações que a gente tem é que ele estaria negociando, o autor estaria negociando. E a Nádia Mauad, nossa colega do GE, ela confirmou que existe interesse, Murilo, do Curitiba no Sebastián Gómez. Você tem alguma esperança nessa contratação? Se contratar, a gente tem que buscar no aeroporto. Vai ser a melhor contratação do ano, saca? Não, vai ser uma contratação dessas que a gente tá cobrando, que eu acabei de cobrar, que a SAF tá devendo. Mas é um cara chega assim, com uma expectativa. Pro pessoal que acompanha um pouco mais, seria mais ou menos ali, guardadas as devidas proporções, ao Marcelino Moreno. É um cara que tem um certo destaque, que você já viu alguma qualidade em um nível competitivo. O cidadão tem 27 anos, é titular e capitão do maior time da Colômbia. Eu não vejo isso acontecendo no Curitiba. E eu não acho que seja uma contratação fácil, justamente por ele ter um grande... E com certeza existe aquele fator mercado, né? A partir do momento que aparece o nome do cara no mercado, você fala, opa... Se o cara tá disponível, também queremos. Mais gente começa a olhar também. E daí tem uns cachorro grande bem maior que nós aí no Campeonato Brasileiro em matéria de grana, né, cara? Esse que é o problema. Sim. Por exemplo, o Palmeiras ontem foi eliminado, a gente tá gravando na sexta-feira, foi eliminado pelo São Paulo. A primeira coisa que não tinha nem acabado o jogo, a torcida já tava gritando lá, vendo o avião e contrata o jogador. Porque o avião não entra em campo ainda, né? Você entendeu? E daí, tipo, você vai com um Palmeiras se interessa num cara desse, um abraço pro gaiteiro, né, cara? Não tem como competir na grana com esses clubes. E veio a informação de que mesmo sendo SAF, entendeu? Haveria um segundo clube brasileiro também que está interessado. Mesmo com a SAF tendo dinheiro, disposta a botar dinheiro, os caras vão fazer loucura. Não. E já você pega um Flamengo, eles fazem loucura, porque o orçamento dos caras é 1 bilhão de reais. No fim das contas, tem essa competição. A torcida cobra, né? Imaginando que a SAF tá lá sentada com a chave do cofre. Ok, vamos investir milhões nesse cara aqui. Mas às vezes tem outro clube que tá lá também interessado. E tem muito mais dinheiro que a própria SAF. Ou tem o mesmo, vai fazer a mesma oferta, mas que tem uma condição melhor. Que o cara vai olhar na tabela e falar... Você veja o Flamengo, cara. A SAF vai gastar no Curitiba pelo acordo lá 1 bilhão e 400 ao longo de 10 anos. O Flamengo, o orçamento é 1 bilhão por ano, cara.
E eu acho que esse ano vai bater 1.300.000. O Flamengo? Esse Então você ano veja, vai. cara. Você não consegue competir com o Flamengo. Não, Ninguém, não tem clube na América do Sul que consegue competir com o Flamengo. Quem consegue, por incrível que pareça, são os mexicanos, porque os mexicanos têm muito dinheiro. Os lá. mexicanos são os que mais chegam próximo e o Palmeiras. E o Palmeiras, porque o Palmeiras também já tem um histórico recente de vitórias. Tá no ciclo do bem, né? Lembra que a gente falou da espiral da desgraça? O Palmeiras já tá na espiral de cima, né, cara? Que tá sempre ganhando dinheiro porque tá sempre passando de fase, ganhando título, sabe? Então... Mas tinha história na contratação do Moreno, que o Moreno estaria sendo disputado lá, acho que era pelo Lanús, se não me engano. Sim, ele foi destaque no Lanús. Disseram que até o Boca Juniors chegou a sondar. Isso. Mas daí também tem, nessas situações, tem muito papo de empresário. Então a gente. Papo de eu até empresário. acabo relevando, porque todo mundo quer valorizar o seu peixe, né? Então, mas. Assim, Mas jogador dessa qualidade, que nem desse cara, aí tem mais gente de olho no cara. Não, e eu acho que mais importante do que a gente falar sobre isso, sobre ter X, Y interessados, é a gente saber qual é o tipo de jogador que a gente está indo atrás e se é o jogador que vai exigir um certo investimento ou não. Porque até agora a gente viu um padrão de contratações. Tá, tem jogadores ali mais físicos, jogadores que vinham atuando, né? Tirando o Edu, mas sem investimento grande. E a torcida, quando efetivou o contrato com a SAF, qual era a expectativa da torcida? Contratação, vai vir Medalhão. dinheiro, vai vir... Medalhões. Não, nem que não seja medalhão, mas assim, no nível Marcelino Moreno, o jogador, Sim. o Coxa pagou ali 7 milhões de reais no Marcelino Moreno, jogadores ali entre 7 e 10 milhões de reais, uns 3 pelo menos desse nível, que é o que a gente também realmente precisa, né? A gente sabe que precisa de uns 3 nessa condição. E ainda estamos esperando. Se realmente forem buscar, estejam no mercado atrás, é um alento pro torcedor, mesmo que nesse caso não dê certo. Sim, porque melhora o perfil do jogador que eles estão Isso. atrás. Que já é um Exatamente, jogador esse que é o ponto chega que eu para queria vestir a deixar. camisa, já pode até dar tarde de capitão para ele, que ele já é capitão lá também. E entra naquilo assumidor. que eu comentei antes, que que o Curitiba diagnosticou lá de falta de lideranças. Então, entra nesse... Lógico que tem que deixar o cara conhecer todo mundo pelo nome para poder dar chacoalhada. E depois já mete o cara de Chamar capitão pelo nome também. errado, Pô. né? O cara capitão do Atlético Nacional na Libertadores, cara. Pô. Falando em milhões que o Curitiba investiu no começo do ano para trazer alguns jogadores, houve aí uma proposta para o Curitiba receber milhões, mas aí para vender o zagueiro Bruno Viana. Nossa Senhora. Vamos falar um pouquinho da Barca, né? A Barca todo mundo gosta dessa Barca, ela tá levando gente, tem que dar uma desinchada nesse elenco. O elenco tava muito atleta, né? Mas, Mumu, eu quero começar com você pela proposta do Bruno Viana. O nosso Bruno Viana que chegou, né, festejado, era um desses. Não festejei. Houve quem festejasse. Eu Houve quem festejei. festejasse. Agora, Eu achei um absurdo que pagaram pai nele, de filho Vamos feio, deixar ninguém claro quer que mais, ele foi um dos investimentos, um dos maiores, mas obrigado, festejado não foi. Tudo bem, vamos ficar por aí. Foi um dos maiores investimentos, Foi, então. foi. Mas chegou lá, né? Veio do futebol chinês, o zagueiro que foi do Flamengo e tal. Tá melhorando, né? Dava pra dizer que tá melhorando, mas já não é mais titular. Não tinha como piorar. Já não é. Ele tá melhorando. Já não é mais titular. E aí um time saudita lá, o Al Hazm, ofereceu $1 milhão pelo Bruno Viana, mas a SAF não entregou. Você achou que foi uma oportunidade perdida, Com Murilo? toda certeza. Não vai aparecer outro maluco aí daqui a pouco oferecendo. Ele ia perder em torno de 700, $1 milhão, alguma coisa assim, né? Porque o Bruno Viana é 8 milhões, mas tem os gatilhos de 2 e pouquinho. Acho que foi $1.200.000. Que obviamente Fixo. não vai bater Nós gatilho pagamos, nenhum. né? Fixo. A gente não vai bater gatilho nenhum de produtividade com ele. Ainda mais se a gente vender, que não. então se livra. Perde esses 200 mil aí, segue a vida. E o Bruno Viana melhorou, só que ele já é a terceira opção novamente, né? Cara, quando um jogador ele deixa de ser a primeira opção para botar o guri da base. Dois, no caso. Dois, no caso. É que desandou a farinha já do Não cara. tem o que fazer. Talvez não surja essa outra oportunidade. Perdeu a chance de vender. Desandou. Como 99% da torcida, eu fui contra a contratação do Bruno Viana pelo valor e pela qualidade também que ele no Flamengo, jogou acho que em 2020, não faz muito tempo. Ele tinha partidas que ele jogava bem no Flamengo. E a gente sabe, para jogar no Flamengo, num time bilionário do Flamengo, não é fácil. Não. Só que ele ficou muito marcado porque volta e meia ele cometia falhas absurdas. Daí você separa e pensa, se num time bom, um time entrosado ali, que tava ganhando tudo, né? O Flamengo também tá nessa onda de gato. Ele já cometia uns deslizes que comprometiam e acabou saindo marcado. Imagina no Curitiba do Zago. Não, e no Curitiba que tem aquela história do Barroca, né? Que preferia ter o porrete e atacar o tempo inteiro. No Curitiba a gente normalmente é atacado o tempo inteiro. Até pelo América no conto a gente era atacado. Então o zagueiro é exigido. E ele até falhou menos do que eu imaginava. Isso que eu ia comentar.
Ele teve uma falha muito grande contra o Criciúma. Nas últimas partidas até não teve uma falha assim gritante. Teve até gente que falando, o Kusevich falhou mais do que ele. O Kusevich até teve mais... Só que o Kusevich joga mais do que ele. Dá pra ver a gente tem uma expectativa maior com o Kusevich. E ele joga mais. E agora parece que o Thiago acertou a posição dele em campo, né? Tipo, o Kusevich jogou bem as 2 últimas partidas. Jogou. E Sim, estreou. Foi o zagueiro que a gente espera que ele seja, entendeu? Então tem que deixar ele ali. Ele continue jogando. Então, só terminando sobre o Viana, apesar de pontuar e contextualizar ali que ele melhorou realmente, até também porque não tinha como piorar, como o Murilo falou, eu acho que pode ter sido uma oportunidade perdida. Tem horas que no mundo business, como você não perde fala, a oportunidade. Você tem que admitir uma perda prejuízo. de valor ali. Eu escrevi isso no Twitter. Eu sei que eu perdi aqui, mas vamos amenizar a perda. Eu escrevi isso no Twitter. Aceita esse prejuízo aí e despacha. E eu espero estar muito errado, que ele renda, que seja vendido... Torço pra queimar a língua, né? Torço demais pra queimar a língua. A única coisa que eu pondero nesse momento é que agora ali a zaga tá com um número de zagueiros razoável. Não, e o Vilar tem que sair ainda. O Vilar vai sair, eu acho que já tá pra... No fim das contas, pode ser que nessa de cartão amarelo, contusão, uma hora precise de alguém. E aí tem. Agora, não sei se alguém que chega com esse status, que era uma das maiores contratações do ano e tal, vai ficar rendendo bem, sendo a 4ª opção hoje, né? E às vezes prejudica o ambiente, né? É. A gente sabe quando o jogador vem com esse status, o salário dele deve ser um dos mais altos. Porque um dos mais altos. Então, fica aquele clima. Ele se pegou com a torcida no começo, né? Respondia a provocação e tal. Ele já chegou com um clima adverso porque o torcedor já não tinha muita esperança e já rejeitava ele pelo valor também que foi pago. Que hoje em dia, o pessoal que é tarado por futebol, e nós somos aqui, o Murilo não é. Não, se eu não gostasse de futebol, eu não torcia pro Curitiba. O sofrimento que mas você não faz aquilo. Você não assiste Série B da Escócia. Não, aí também. Mas Murilo a loucura do Bubu tem o limite. Ele veio hoje com uma camisa autografada por ninguém menos que Geraldo D'Angola. Então é isso. Dizer que eu não gosto de futebol? Não falei que você não gosta, falei que você não é louco. Isso que eu não sou maluco, cara. Olha aqui, velho. Mas aí o que acontece? Como tem esses psicopatas, que eu me incluo no meio, que você vai ver a Série B da Escócia, anuncia um jogador, cara, a piazada. Tem cara que paga SofaScore pra ter acesso a mais dados, as estatísticas completas. Eu sei de gente que paga, cara, e não é barato. Os caras pagam pra poder ficar cornetando ali. E os caras começam a vasculhar tudo a vida do jogador, cara. O Bruno Viana, cara, meia hora de pesquisa ali que você faz, cara, você vê a torcida do Flamengo. Aí você vai ver os lances, cara. Você chora, cara. Vai ver o highlight inverso, né? O highlight inverso. Vida real, né? Você chora, cara. Aí que entra naquela coisa que eu falei. Agora tem um novo momento lá no Curitiba, que chegou um outro cara pra cuidar do scout ali, no clube e tudo mais. Mas e os que estavam antes, cara? Será que eles não viram esses highlights inversos, assim? Tipo, como é que vai pagar tão caro num cara que tá com esse histórico recente, né? Que é o histórico recente, falhando, sabe? Então vamos falar de... Porque a gente às vezes não consegue avaliar o cara que tá chegando, porque não conhece tanto, né? Eles estão chegando de campeonatos aí que a gente não acompanha tanto. Mas os que estão jogando no time a gente já conhece, ou pelo menos sabe que não tem muito a render. Então vamos falar da Barca. Saiu esses dias aí o goleiro Sidney, que, né, quem é essa veio pessoa? da base, provavelmente. Sim, veio da base. E aí os atacantes, o Cadorini, que chegou a jogar em algumas partidas do ano passado. Não deixa saudade nenhuma. Chegou a ser titular, né, de alguns jogos aí no fim do campeonato passado. E o nosso querido Wesley Pomba. Esse vai pro hall das personalidades inusitadas que o Curitiba tem. É o John 2.0. Não, eu fui perguntar quando o Wesley chegou, como é que era o jogador, que eu não... Ele tinha jogado lá meia hora no Caxias. Aí um colega meu que trabalha no Curitiba falou, não, ele tá voando nos treinos. Eu fiquei na dúvida. Pomba. Mas eu falei, o cara é pombo, só pode estar brincando. O mínimo que eu espero é que o pombo voe, né, cara? Tá voando. Tá voando agora para outros lugares. Que bom, vai voar, pombo. Quem mais que compõe essa barca? Agora, especulação. Opinião. Hora da opinião. Murilo, quem que devia entrar nessa barca? Goleiro Sidney, vocês inventaram esse nome aí pra mim. Já não desconheço a existência completamente. Nossa, mas tem muita gente que dá pra pegar o... Bruno Viana perdeu a oportunidade de despachar. Eu queria despachar o Bruno Viana. Nossa. Pagando ainda, recebendo pra ele ir embora, mesmo que menos do que eu paguei pra entrar. Vai embora o Bruno Viana.
O Vilar. Vilar, nossa, o Vilar ainda tá no elenco, saca? O Lisieiro, que vocês estavam defendendo aqui, eu gosto de defender bandido, os dois. Defenderam o Lisieiro, e por mim pode ir embora. O pobre Bosquilha, eu acho que chega do Bosquilha. Mas é que o Bosquilha é um que não tem mais nem clima. O Bosquilha não tem clima, mas o Lisieiro é o que o Glauco falou. Vamos ver agora que com esse novo esquema, com esse novo sistema, vai que o cara melhora. Porque o Lisieiro não dá. É, exatamente. Não, eu acho que ele pode ser útil ainda. Eu acho que ele pode. Ele não é tão ruim assim, entendeu? Não, o cara que é revelado no São Paulo, a gente tem que também enaltecer ali alguns adversários. A base do São Paulo é boa. Então, o cara, pra chegar no profissional, ele teve bastante jogos no São Paulo. Ele não só fez a base, como ele chegou a jogar várias partidas. Então, ele tem que ter alguma qualidade, alguma coisa ele tem que ter. Não é um pereba completo. Não é que nem os caras que chegaram... Não é o Zé Roberto. A gente tá falando do Wesley, vamos pôr ele no mesmo nível do Zé gente que não Roberto. jogou em lugar nenhum, que surgiu tem família. da Várzea. Não, pô, por favor, né? Não bota ele na prateleira do Zé Roberto também, tem sacanagem, né? Eu só falei que eu não quero ele no time, que ele pode seguir a vida dele, mas eu não tô igualando ele ao Zé Roberto, vou defender o menino aqui, coitado, pô. Mas aí, tem mais gente pra vocês pra entrar nessa barca? Algum nome aí? É que saiu bastante, né, cara? Saiu bastante. Agora a gente tem que ver pela questão de... Você consegue lembrar que foi bastante gente, né? Desde o começo do ano foi aí mais uma dúzia. Não, mas agora é recente mesmo, já saiu mais um monte aí. O Cadorino já foi oficiado. Não foi oficializado nem ele nem o Pomba, mas dizem que tá já quase certo. Mais pra lá do aí que pra teve cá. o lateralzinho do Maringá lá, o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius voltou pro Maringá. O Vilar talvez faça o mesmo caminho voltando pro Maringá. Só vai ficar qual do Maringá ali? O Bianchi, né? Vai ficar o Bianchi, que talvez, inclusive, jogue nesse E ele jogou bem contra o Goiás, pra surpresa de todo mundo, que eu duvido. Quando quem olhou... por isso que eu falo, Provavelmente a surpresa dele também. Né? Por isso que eu falo, se até o Matheus Bianchi, que ninguém esperava mais nada, conseguiu render alguma coisa, então vamos dar um tempo ali pra alguns jogadores que a gente sabe que talvez possam agregar alguma coisa. Mas Glauco, tem aí uma... Eu concordo com você. Você imagina, de repente, o Kuzevic, um cara que veio, sim, né? Tava que sendo imaginado, cobrado, de repente ressuscitou. Agora, tem outros que você não... O Zé Roberto. Ninguém acreditava que o Zé Roberto ia render mais do que ele já rendia. Só que ele estava jogando titular, fazendo lá, o próprio Kozlowski elogiou ele, né? A parte tática, né? Não, tá se dedicando e tal. Então tem alguma coisa aí, tem um espírito de limpeza também, né? De olhar e falar assim, não, o sujeito tem o seu valor, um dia ele pode ser titular, mas não serve para o futuro. Não. Então estão dando uma limpa. Isso é notável, né? Talvez aí sobre gente que pode ter eu acho que mas também... tem a avaliação de fazer uma limpa para poder fazer as novas contratações. Então, na medida que forem chegando reforços, a gente viu que chegou bastante atacante. Chegou né? 3 atacantes, saiu 3. Saiu o Cadorino, saiu o Wesley Pomba e o Zé Roberto. Então, Meu Deus. na verdade, Ele não saiu ninguém. Saiu nenhum, né? Então, Resumindo, chegou 3 para um lugar que tinha 3 vagas. Tinha vagas. 3 vagas ali, mas não cara. tinha. Então, para ter uma barca maior, precisa vir gente, porque É. a gente tá em questão de número, a gente tá precisando também. Lógico, a gente sempre vai focar na qualidade. Sim. A gente chega ali, que a gente não vai querer 4, 5 num pacotão lá, a gente prefere Do que traga Maringá? um certinho, uma certeza, uma garantia maior. Mas tem também essa questão, a gente viu nesse último jogo aí, não tinha volante. Teve jogo que a gente já não teve atacante, teve jogo. É. Então, em questão de número também a gente tem que dar uma cuidada. Tem a situação do Manga, que a gente Sim. já falamos no começo do programa, que a gente não sabe o que vai acontecer com o Manga. O Glauco até falou que o outro zagueiro lá do Santos que estava envolvido nesse mesmo problema, ele pegou um ano agora. Né? Ele tinha sido punido por 12 jogos, ele tava tranquilo. É. Aí depois já aumentou bastante a pena, mas ele vai recorrer. Então, na justiça brasileira a gente sabe que demoram pra... Então a gente não sabe o que vai acontecer com o Manga. Daqui a pouco o Manga pega lá também seus 15 jogos e daí. E a outra coisa que a gente começou a ver, que agora eles voltaram a fazer os jogadores relacionados, né? Que era um troço que não sei porque tinha saído agora, você vê os relacionados e Sabe aí que ninguém tem... sabe quem entrou no avião, né? Um negócio que a gente tem que bater palma pra postura anterior de não divulgar nem relacionado, né? Ninguém não consegue Quem descobrir. será? Quem será será vai que estar? viajou? sabe? Mas agora a gente começa a ver mais gente da base também, né? Tem sim. o Jean Gabriel, que é esse menino que vem ali pro meio, né? Então O Diogo. o Diogo já tá ocupando espaço. Tem o goleiro Morisco, Pedro Morisco, que substituiu o Sidney. O Piá que como veio pro terceiro ataque ali agora também, estava relacionado pro último jogo. Como é que era o nome do guri? Rua Assis. Rua Assis, isso. Começam a surgir esses nomes também que você espera que se tiveram a chance de vir pro elenco principal, que vão ter alguma Uma hora vai oportunidade, ter né? uma chance. Mas você uma hora vê vai que ter eles oportunidade. começam a surgir numa situação diferente da que a gente tinha levantado há 2, 3 semanas atrás. Eles estão indo pro elenco. Aí eles podem, se são relacionados, eles podem entrar em algum momento, não é? Meu Deus, apareceu esse piada de titular aqui agora. É o Diogo, né? O Diogo ele foi... Na fogueira, jogaram o pé na fogueira. E Respondeu, deu conta. respondeu. A princípio deu conta.
E sobre O a próprio questão... zagueiro, o Jean, o Jean ele foi meio que imposto pela torcida. Que ele tava na seleção sub-20 jogando bem lá e a gente sem zagueiro aqui, enfiamos ele de goela abaixo do zago. Essa que é a verdade. É verdade. A torcida Mas o enfiou. Dombrowski O Dombrowski- porque surgiu a oportunidade que Não era... tinha ninguém. Precisava de 3, né? Não O tinha Zago ninguém, o jogava zago com jogava 3. com 3, não tinha ninguém próprio. Foi pro Atletiba até, né? Foi no Atletiba. Agora Eu acho que Agora, foi. Tem uma. A gente tá falando da Barca, quem gostaria de ver e tal, e o elenco aí já tá ficando meio limitado, mas tem também especulações, tweets misteriosos. Eu vou pedir pro Rodrigo, a hora que ele puder, jogar aí na tela o print dos tweets da Kate Rivero, que é a esposa do nosso Marcelino Moreno. Essa é a corneta aí. Ela tá lá, né? Jogo a jogo, tá. Não, e com as redes sociais agora difundidas, os familiares de jogadores, eles acabam sendo tão importantes, ganhando uma importância tão grande, né? Porque ganham seguidores e todo Ganham mundo tudo. atrás. E A Kate querendo saber da vida. já caiu no gosto da Sabe do torcida. riscado, essa sabe tudo. A torcida gosta de interagir com a Kate Rivero. Quando ele não tava colocando ele pra jogar, o que ela cornetava, era o português, né? Que ela cornetava. Primeiro o Antônio, depois o Zago. E Depois do aí, Zaga. eu vou, a hora que der, a gente põe aqui na tela, mas eu vou falar aqui pra vocês pra gente começar a conversar sobre isso. Ela tweetou, depois, esses dias agora, dia 12 e 13 de julho, um tweet dela foi, já na minha tradução aqui, perdão, eu não falo espanhol, mas vamos lá. Que louco é viver os dias com incertezas. Preciso de respostas. Esse foi o primeiro. E aí o outro que deixou a torcida mais preocupada. Às vezes é necessário mudar de rota para chegar a nosso destino. E agora? O que a gente pode intuir Primeira coisa, dos tweets Kate, o que você misteriosos? precisa? ela não tá fazendo nenhum curso de humanas aqui na Federal, alguma É, coisa assim. Tá profundo o pensamento. Vamos ligar pra ela e perguntar o que ela precisa Que pra que se você acalmar. precisa? A gente vai dar um jeito. Fala, E aí, porque ela comenta, né, Requena? Ela fica comentando os Não, ela jogos ela e tal. discute Ela falava com- mal do Zago, Ela né? discute com as pessoas. Mal ela não. responde- O tempo provou que ela falava a verdade. Ela Na verdade, Dá pra escolher deduzir alguma coisa? Kate, disso aí? quer Será participar que do próximo podcast? vem Tá contar feito pra nós o que convite. você quer. Tá feito convite, então, pra Olha lá, Kate, olha lá. se você Que quiser. louco exigir los Aí, dias ó. com centumbre. Necessito Esses- respostas. Mas é... LPM eu isso, não hein? sei, deve ser alguma coisa tipo, preciso de respostas agora, né? Qual é a pergunta, por favor? É. Por Tá aí, favor. tá no Passa ar. pra- E aí? E aí? Joga a pergunta. O que será? Será que, agora, falando sério, será que tem chance do Moreno sair agora na janela? Então, não tá no... Acho que vocês vão pegar no print. Talvez até ela tenha apagado. Mas na época que soltaram lá que o Coritiba ia renovar, ela colocou uma interrogação. Ela fez um tweet assim meio enigmático também. Então, como que foi feito, como que fizeram ali a renovação do Moreno? O Coritiba fez um contrato com o Atlanta, da Major League Soccer, lá dos Estados Unidos. E consistia no quê? O Coritiba tinha a opção de comprar, e se aparecesse alguém querendo comprar o jogador, o Coritiba tinha que Bancar. racifar, tinha que bancar. Então apareceu a proposta. E Agora? o Coritiba foi lá e falou, não, então a gente tá meio que obrigado, então, imagine perder um dos principais jogadores naquela altura, algumas semanas atrás, já tava difícil a situação, ainda perdeu o camisa 10 do time, e o Coritiba foi lá e se obrigou e falou, não, a gente paga. E divulgou nas redes sociais. Só que ainda a gente, depois dos tweets lá enigmáticos da esposa dele, a gente não sabe até que ponto que ele também tava querendo, não sei se ele não... Ela falava muito na época do Zago, que o Zago não jogava com o Moreno. E ela dizia, olha, o Marcelino tá aí, tá querendo jogar, né? Não estão aproveitando e tal. Então Tem ela faz mercado. esse papel aí, né? Do porta-voz oculto da Sim, insatisfação que do jogador. às vezes a gente não sabe se é um pensamento único dela. Ali ela tá agindo como a torcedora do marido, digamos assim. Ou é o marido pedindo pra ele dar se é uma o marido direitinho. que chega em casa e fala, pô, mas eu queria jogar e tal, e fica ali na cabeça e ela fica influenciada com esse papo. Então a gente não sabe até que ponto é isso. Pode ser. E esses dias teve Bom. um tweet dela que ela botou um print da conversa deles do WhatsApp, Sim. inclusive, né? Quando ganhou a primeira partida. Isso, que eu dizendo que eles estavam aliviados. Foi emocionante pra ela, É. provavelmente, né? Depois de 4 meses também, ver o marido ganhar uma partida. O que eu penso é o seguinte, a SAF não pode deixar o Marcelino Moreno sair do Curitiba de forma alguma, cara. Que Agora Cuba- é um jogador muito Não, importante. que pague... Não, se existe a cláusula, o que tá no contrato não é caro.
Não, O pague. Curitiba vai lá e pagou. A O gente jogador pagou- a aceitou. gente Se pagou ele veio mais no pra cá, Bruno ele Viana aceitou. do que tá na contrato ali. Então, pelo amor de Deus. Pague. Vocês já pagaram, então já tranquiliza a torcida. E ela que fique nessas viagens da maionese, que ela também viaja monte, né? Eu já vi uns tweets dela Não, falando é. umas bobagens lá, que pelo amor de Deus. Ela deve estar tomando uma champanhota, assistindo o jogo ali. Não, deve ser um grande Quem nunca, personagem. né? Quem nunca? Inclusive, ó, Quem nunca, né? aqui eu tô convidando ela ao vivo aqui no programa. Inclusive, eu cedo meu lugar pra ela vir Contar Falar as sobre o histórias. Curitiba. pra falar sobre o Curitiba, sobre o Murilo e sobre Tudo. Fala pra- filosofia. Vamos Futebol. bater um papo sobre o Zago. Filosofia. Não, Kate. Só sobre o Zago. Isso é uma boa, viu? Só pra ver o que ela falava. Nós, Ia sair nós palavrão vamos, aí. nós vamos falar pela última vez, eu espero, do Zago aqui ainda. Vamos Mas exorcizar. pra gente não deixar o nosso papo sem ponta solta, vamos projetar. O pessoal do rádio gosta disso, né? Vamos projetar o jogo contra o Cruzeiro agora. O jogo fora de casa, às 11 da manhã, né? Aquele horário. A pessoa gosta desse horário, na verdade, né? Mas a gente tem a ausência do Aleph Manga, que me parece que é a mais complicada. A ausência do Henrique também. O Henrique já Mas o Henrique a já tendência reserva é que ele, no que ele momento, né? não O Henrique é mais não a sensação ficasse. de liderança, né? Porque dentro de campo ele jogou bem, mas ele é reserva no momento. E aí tem a volta dos jogadores que estavam suspensos, né? O Thiagão, o Andrei já volta agora, né? Volta agora o Andrei. O Bianchi, que tinha jogado bem também com o Goiás. E eu tô esquecendo de mais alguém, eu acho, né? E aí, o que a gente dá pra imaginar que vai ser essa partida? É pra tentar a vitória? O empate já tá de bom resultado? Eu tô curioso pra ver como que ele vai fazer com a saída do Manga. Porque será que ele vai botar o Edu não pode, acho que ele não tem condições Não tem físicas de condição jogar de os jogar 90 o jogo. minutos. Não, Né? mas ali já parece. Ele vai botar eu acredito que vai disponível. botar o Moreno lá na frente, Moreno, o Robson Na e esquerda. o Pinho. Isso, vai ser isso Provavelmente daí. vai ser isso, De jogar com 3 atacantes, na verdade, Seria a são minha 2. aposta. Se eu tivesse que apostar, seria a minha aposta. E no meio eu não sei o que ele vai fazer. Será que vai 3 volantes daí? Provavelmente. Até porque o Bosquilha seria uma opção pra ser um meia ali. meia. Não tem. É, tá no meio do DM. Ele bota 3 volantes e acho que solta um pouco mais o Andrei, será? Fran Sérgio, Júlio Gomes, Andrei. Bruno Bruno Gomes. Gomes. Júlio Andrei. não, Bruno, desculpa. Então, eu tenho uma dúvida com relação ao Fran Sérgio, não na prosseguimento da temporada, mas para esse jogo em específico, porque ele foi titular no último, mas foi uma situação meio emergencial, né? Não tinha opção. Então, para esse jogo, eu não sei se o Se ele começa pensamento jogando. é porque a gente viu que ele não aguentou. Ele Não. deu um tempo e ele não aguentou. Chegou no, Então, não sei se para titular. Então, talvez, daí no lugar do Fran Sérgio entre o Matheus Bianchi. Aí seria Andrei, Bruno Gomes e Matheus Bianchi ou Fran Sérgio. Eu acho que seria um meio campo que o Sim. Curitiba ali teria mais resguardo por jogar fora de casa. O jogo não vai ser no Mineirão mais, mudaram para o Independência, então a gente sabe que é um estádio mais acanhado e que a torcida exerce uma pressão muito grande, é muito próximo ali do gramado. Então talvez a ideia seja essa de fortalecer um pouco o meio, a marcação. Talvez ou com o Bianchi ou com o Fran Sérgio, são jogadores assim de mais estatura no meio de campo, né? Para ter uma força física ali e liberar o Moreno. A gente sabe que o Moreno tá jogando como meio, mas ele já jogou também como ponta esquerda no próprio Curitiba. Ele ocupa aquele espaço ali, naturalmente. Quando né? ele joga de meia, ele invariavelmente ele vai para aquele Vai lado, para canto. ele vai para a esquerda. Então seria a posição natural dele, até não seria uma invencionice, digamos assim. E a minha dúvida talvez seja o Pim. Porque talvez ele ganhe mais uma oportunidade, até pelos contratados estarem chegando e talvez não estejam nas melhores condições físicas. Mas talvez seja uma das últimas oportunidades que ele tem. Tem uma situação que é, digamos assim, animadora, não favorável, mas dá um ânimo. Que o Cruzeiro ele é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, mas em casa ele dá uma casa ele tropeçada não tá feia. bem, Ele perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Fortaleza, empatou uns jogos Ele lá. tem o futebol reativo, que a gente fala, né? É. Bastante. Ele consegue corresponder fora de casa, se fechando bem, partindo em contra-ataque. Eles colocaram um centroavante lá, que é um ponta, na verdade, que é o Bruno Rodrigues, se não me engano. Ele é muito rápido. Ele jogava sempre de ponta e agora colocaram ele centralizado, que é justamente para aproveitar espaço e contra-ataque. E quando jogam em casa, eles estão tendo essa dificuldade que deles, tem que arrumar o jogo. Daí eles não têm... E talvez seja essa... Por isso que eu acho que a escalação do Coxa vai passar por 3 volantes ali. Talvez seja essa a Porque daí intenção. você obriga eles Você a obriga atacar. eles a atacar. E você que tem o contra-ataque. Agora, o Cruzeiro hoje está em 9º no campeonato, mas
Eu colocaria, Requena, na parte de verdade, baixo. na parte de baixo, né? É. Um desses times aí que É que é como diz, como tem que lutar mais, né? O Murilo falou, é o momento, né? No momento eles estão em nono, mas só que o futebolzinho deles não é pra estar na parte de cima da tabela. Não, e a distância ali é muito curta. Se a gente vê por 2, 3 pontos, você tá entre o 14º e o 8º. É. Sabe, o futebol deles é pra segunda página ali da tabela, assim. Então, isso que dá uma animada. Que eu acredito, eu aposto que o Curitiba não perde o jogo. Nós vamos permanecer invictos Não, aqui no se podcast. fosse pra gente se agarrar no resultado aqui, fosse todo mundo, um empate, tava bom. Fecha no Todo empatezinho. mundo acha que fecha, tranquilo. Eu acho que o Curitiba não vai perder esse jogo pro Cruzeiro. E se o Cruzeiro der mole, nós ganhamos. Cometemos crime lá. Né? Veja a mudança do A mudança, humor né? em relação ao primeiro podcast. Porque aqui estaria o André Pugliese dizendo, não, vai ter mais Ele uma incentiva vitória. ainda, e é tal. pior ainda, ele Eu incentiva. não vou fazer, eu não tenho essa confiança para cravar uma vitória. Agora, já dá um ânimo se imaginar que parece que, dependendo como entre o Cruzeiro, se a escalação fechar ali, porque é um time que a gente não sabe qual vai ser a escalação final, tem uma chance, né? Tem. Olha, é como o Murilo falou, se fosse com o Zago, eu diria que não tinha teria chance alguma. nenhuma chance. Eu cravaria que o Coritiba ia perder. Entra para Com perder. esse novo ânimo, esse novo ambiente que tem ali no Coritiba, que a gente já vê, é nítido, o ambiente é diferente. Claro. Com uma semana a gente já viu. Então, com esse ambiente, isso no futebol brasileiro, às vezes a diferença de um time pro outro ali, tecnicamente, taticamente, é tão pequena que um time tá ali no momento melhor, tá com confiança, ele tá querendo arriscar. Esses detalhes ali fazem uma diferença. Então, no Coritiba se segurando, fazendo um jogo firme, consistente ali no meio de campo, Correndo uma bastante. dessas, sobra a bola lá pro Robson na correria, ou o Moreno fica no mano a mano com um zagueiro e arruma uma jogada, então é possível. Agora é possível, agora a gente tem uma esperança. Vamos Estão ganhar. deixando a gente Estão sonhar. deixando a gente sonhar, a gente é tudo um bando iludido aqui, mas veja os pontos que o nosso querido Glauco mencionou ali. Numa dessas, sobra uma bola pro Moreno, pro Robson. Ninguém cita sobra uma bola pro Pinho mais, né? Isso daí é zero esperança mesmo. Não, se acontecer isso aí, a gente vai ter que pagar alguma promessa, vai ter que vir no próximo programa. Se a gente ganhar com participação do Pinho em gol, não precisa nem ele fazer o gol. Virei o próximo programa com uma camisa do Rodrigo Pinho. Eu não tenho. Você vai providenciar. Vou ter que adquirir. E vou Mas mandar. se vencer com participação. Rodrigo Pinho, me ajude! Me ajuda a te Você está ajudar. desafiado, Me Rodrigo. ajuda a te ajudar. Vai Esse ser, é um o desafio. primeiro, vai ser a primeira pessoa, torcedor do Curitiba. Não precisa em fazer o Curitiba, gol, participação. Participar de um gol e o Coxa Tá sair na com a jogada. vitória. Tá na Me jogada. ajuda a te ajudar, Pio. Ele vai ver o primeiro torcedor do Curitiba com a camisa dele. Vai ser eu. Então, bora, Pinho. Vamos, vai dar. Vai. Muito bem. A gente tá chegando perto do fim. E esse assunto tá no fim aqui, porque eu espero que não precise voltar ao podcast falar da figura do Zago, que nos deixou. Acho que ele chegou já em São Paulo agora, né? Depois de ter saído do Curitiba. Chegar no pela inferno, velocidade. Mas a história foi a seguinte: a torcida viu, o Zago deu uma entrevista, em que ele de novo deu uma de sincerão, soltou o verbo, né? Falou que era importante ter criticado os jogadores publicamente, né? E aqui abre aspas, vou até ler aqui a passagem que foi mais polêmica aqui. Foi uma passagem, diz o Zago isso aqui, né? Foi uma passagem, em termos de resultados, ruim. Puxa. Nossa, sério. Jura? Que surpresa. Jura? Mas foi um bom trabalho. Alguns erros individuais acabaram prejudicando. Tudo aquilo que as outras equipes do campeonato faziam, nós fazíamos menos da metade em termos físicos. Incluindo pontos, né? Também, né? E Vitórias. aí, por fim, ele disse que está feliz que deram continuidade ao trabalho do Zago. Continuidade. Olha, eu vou dar a primeira opinião. Não me parece que é um trabalho de continuidade do Zago. Não, isso é muito a cara de pau do sujeito falar em continuidade. Pra começar, Mudou o o sistema de torcedor, Pra começar o sistema de jogo. Começa no sistema de jogo não é nada parecido. Nada. Então já começa que não tem nada a ver com o que o Zago tava falando, fazendo. E outra coisa, o Zago falar que foi um bom trabalho. Pelo amor de Em Deus. qual aspecto? Resultado, não teve. Futebol, menos ainda. Não revelou ninguém. Ele deu ali a chance pro Dombrowski, como a gente já citou, por falta de opção. É. A gente não tem que achar que não, ele pinçou o jogador. Nada, que não descobriu. tinha- não tinha quem opção pôr. porque ele queria um esquema com 3 zagueiros, era o que tinha, porque ele testou até o Vitor Luiz, que é lateral, como zagueiro. Jogou? Várias vezes. Começou assim. Várias vezes. Então a gente não tem que também enaltecer muito por esse motivo. Eu não consigo dar um aspecto positivo. Aí tem gente que fala, não, mas os jogadores serem xingados e humilhados publicamente fez eles correrem. Muito pelo contrário.
Se o Zago continuasse, Aí que eles não iam correr. eu tinha certeza, eu cravaria aqui, ó, apostaria todo o dinheiro que eu não tenho, eu emprestaria do Murilo, Ia perder os últimos 2 jogos aí. que ia perder. Os jogadores não iam correr Não. 1 centímetro pelo Zago. Então aquelas palavras dele, na verdade, só a única coisa que provocou, que daí realmente melhorou, Foi foi a demissão dele. As palavras dele realmente melhoraram. Elas beneficiaram o Curitiba. Eles Beneficiaram obrigaram o a diretoria a mandar ele porque embora. A diretoria se obrigou, que não ia também. A gente Não. sabe que a diretoria não ia demitir ele, mesmo com os péssimos resultados, iam manter ele pelo menos ali até o final da janela, que tinham prometido que iam dar reforços pra ele, pra daí avaliar ele. Então a gente ia perder mais 10 jogos ali, a gente ia Já tá fazer 3 rebaixado. pontos, ia estar rebaixado, não ia mais ter chance nenhuma. Então, nesse ponto, realmente eu concordo com o Zago. As palavras duras dele ali, acabaram beneficiando o Curitiba no ponto que ele foi demitido e ele tirou aquele clima ruim, que basicamente foi o que melhorou, foi ali. Saiu aquele esquema que não estava dando resultado e o clima que melhorou. O Zago é uma das infelizes personalidades que passaram pelo Curitiba nos últimos anos aí. Que teve alguns treinadores que passaram que não deixaram saudade nenhuma. Mas o Zago, acho que, cara, que olha... Ele conseguiu se superar porque resultado ruim, teve técnico. Futebol inexistente, Teve técnico. Agora, ele teve futebol ruim, desempenho muito ruim, Briga com a torcida. brigou com a torcida e, além de tudo, ele humilhou o próprio elenco. Isso eu nunca tinha visto, cara. Esse combo, Isso eu nunca vi. ele conseguiu se superar. É fácil ter a alcunha de sincerão, né? Quando você não assume culpa de nada, né? É. O Zago foi sincerão. Nossa, agora o ali, Murilo uma matou a entrevista- pau. Cara, não assume culpa nenhuma, impressionante. Eu sei Isso, que... aliás, isso desde o do Desde o começo da dia- passagem desde dele. o dia Né? 1, sabe? Ele já chegou falando que pegou um legado ruim. Só que, meu Deus, no Brasil, se você tá sendo contratado no meio da temporada... É porque o legado... Porque o legado já não é positivo. Se o trabalho fosse bom e positivo, você não estaria sendo contratado no meio da temporada, meu amigo. É. A impressão que eu tenho, cara, eu não gosto de falar isso, mas vou falar. A impressão que eu tenho é que ele já estava no momento de forçar a própria saída, pegar a multa rescisória e descansar em casa. Não tava nem aí com o Curitiba. Sim, tava que nem aquele funcionário que já fica... Aliás, sem isso vergonhice ninguém pra falou, querer né? pegar um- Qual foi o termo da saída dele? Mas não me interessa o se termo, foi- eu quero esquecer. Ah, esse ele tem miserável, multa, ele obviamente, pega o que ele dinheiro assinou um e contrato, embora. vai ter uma multa e tal. Eu não gosto de falar isso porque a gente não tem como provar. Mas parece, cara, que ele já tava, que o Galo falou, aquele funcionário que já tá forçando a demissão, sabe? Pra pegar O acerto. O acerto e Pra o pe- seguro. No caso dele é o o contrato até o final. O contrato, pra pegar a Geralmente multa. os contratos são assim, você tem um contrato até a data X. Porque, cara, se você for demitido, ele você foi recebe jogador de mesmo, futebol, você- ele sabe que ele não pode fazer o que ele fez. Ele era capitão. Ele Ele era era capitão. líder. Ele era um bom jogador. Como Ele jogador, era, sim, um baita de um zagueiro. Só que ele sabe que ele não poderia ter feito o que ele fez ali. Ele sabe as consequências daquilo ali, sabe? Então eu ainda Não, tenho e eu pouco- acho assim, no momento que ele externa isso publicamente, ele já cravou a própria demissão. Mas o que ele já não tinha feito internamente? Aí eu ele me já, questiono nisso. aí ele já é o chapeiro do McDonald's e começa a derrubar o hambúrguer no chão, entendeu? Vai entrar pra história do Curitiba como o Zago, hein, Murilo? Foi uma das experiências mais débil mentais da história do Curitiba, o Zago. Não tem nenhuma. É que não tem explicação Não tem deixar tanto explicação, tempo o cara assim, ali, sabe? né? Isso não tem explicação. Nenhum time, eu acho que ficou 15 jogos com o cara perdendo. Nenhum time de Série A, digamos assim, insistindo no erro. Não, né? e assim, com 3 ou 4 jogos, a gente já tinha certeza que não ia dar certo. Quando contratou, a gente já sabia que não ia dar Não, certo. quando passou, assim, não, sabe? eu ainda até dei um pouco de chance, mas quando passou 5 jogos, o time só levando fumo, e o cara com 3 zagueiros, cara, eu falei assim, cara, porque o sistema de 3 zagueiros é bom quando você tem elenco. Você tem jogador. Treina, Você tem tem um jogador com à disposição. característica, Com a né? característica, não. Ele não. Daí desisti. Como se dizia, né? Vai com Deus, guri. De triste, quando eu falar do Zago, Zago daqui pra frente, eu vou falar de triste memória. Bom, para encerrar o nosso podcast de hoje, nós vamos voltar a um quadro que fez muito sucesso na edição passada. Quadro que a torcida pediu a volta à permanência desse quadro, que é o quadro Para Quem Você Tira a Peruca. No entanto, Murilo Basso, você que fez muito sucesso com a sua peruca, Ele sabotou e não trouxe a peruca. as perucas não estão aqui no estúdio com a Infelizmente, gente por hoje. problemas técnicos, nós vamos fazer uma adaptação hoje. Então a gente mantém o quadro, né? O torcedor, fica tranquilo, o quadro está mantido. Mas sem peruca. Com certeza na próxima edição vai ter peruca de volta, mas a gente vai fazer aqui o simbólico do tira-peruca. Tem um chapéu aí, pegar mas o você chapéu. vai. Tem um chapéu como ele vai fazer.
O Requeno e Eu o tô Glauco com boné. vão tirar aí. O Requeno tá com o boné, o Glauco Coloca vai, aqui vai o capuz. manter ou tirar o capuz. E essa é uma edição, como a gente terminou falando de um treinador, a gente vai fazer uma edição do para quem você tira a peruca, falando também de treinadores do Curitiba. Ixi, e vem. Então vamos lá. Rodrigo, quem é o primeiro treinador que aparece aqui para quem o Murilo vai decidir se tira ou não o chapéu? Vamos lá, vai aparecer aqui na nossa tela a qualquer momento. Imagine quem Suspense, hein? Né? será. Suspense. Filme de terror. Tem polêmica envolvida? Tem polêmica envolvida. Olha aí, Ivo o nosso Wortmann. Ivo Wortmann. Aliás, Esse jogava no 352. Ele é, sabia jogar jogava no no 352. Fabinho e Juliano, os dois E alas, coincidentemente, o Ivo Wortmann tem uma passagem histórica pelo Curitiba, porque ele saiu na temporada de Foi pro 2001 Cruzeiro. e foi pro Cruzeiro, que é o time que o Curitiba vai enfrentar. depois voltou. E depois voltou. Naquela, Voltou. naquele Nesse mesmo meio ano. tempo, o Cruzeiro jogou contra o Coxa aqui e ele levou uma chuva de moedas. Exatamente isso, a chuva de moedinhas. Depois episódio. ele voltou e o torcedor gritava o nome dele. E O aí? torcedor é maravilhoso, né? Foi amado e odiado nas suas duas passagens pelo Curitiba, Murilo. Ivo Wortmann. Meu amigo Requena, que acho que sacramentou a questão. É mais folclórico do que em termos de qualidade o nosso querido Ivo Wortmann, né? E como eu cunhei no podcast passado ali, em algum momento, vou pôr ele como uma vítima do sistema, o sistema Curitiba. Né? Ele poderia ter se saído melhor, então ele não foi tão culpado. Eu tiro o chapéu assim, o senhor simpático. Tira o chapéu. Senhor simpático. Então, por favor, tire o chapéu para Ivo Wortmann. 2001 tá muito longe, foi terrível, como tem sido a nossa vida. 2000 e 2001. Treinador, Saudades, então tiramos o chapéu para o Ivo Wortmann. Vamos ver quem é o próximo personagem que nós tiramos ou não a peruca hoje, o boné, o Leandro Requena. Quem é, Rodrigo? Põe pra gente próximo. Olha aí, Paulo Bonamigo. Esse é bem mais polêmico que o Ivo. Cara, Paulo o Bonamigo, que cara. tal? Bonamigo foi campeão paranaense pelo O Curitiba. Bonamigo ele tem dois momentos, né? A primeira 2010. passagem dele foi boa, daí depois ele caiu pra Série B com o Curitiba, né? Ele assumiu na Série B e não subiu em 2006. É isso, assumiu a Série B e não subiu. Exatamente, fiz confusão. Então, cara, tô num dilema se eu tiro ou não tiro. Eu falei que ia ser difícil. Tô num dilema aqui, Falei cara. que se eu ia ser tiro. difícil. Eu não vou tirar. Ele foi o último que conquistou vaga na Libertadores Curitiba. É, a 2006, primeira passagem dele foi cara. fenomenal. Foi muito boa. Foi Só o que a melhor segunda foi uma aproveitamento do Curitiba fiasqueira, nos cara. pontos corridos. A do- segunda do foi técnico. uma fiasqueira, porque o Curitiba lembra que o Curitiba tinha um time bom até no papel. É, o assim. time com investimento superior à média da Série B. É, e não conseguiu subir. Então eu vou ficar com a mágoa mais recente. Fica a mágoa. A mágoa. Eu guardo Guarda o ressentimentos. rancor, rancoroso. Eu sou o cara, tem aquela famosa, né? O torcedor ele perdoa o cara que bateu nele, ele perdoa uma mulher que traiu, ele perdoa tudo. Agora o cara que sacaneou o time ele não perdoa. é mais Por difícil. isso tiramos o chapéu pro Ivo Wortmann. Você entendeu? Pode ser perdoado. Eu não vou perdoar, cara. Não vou perdoar. Não tiro. Então vai ficar com a mágoa, o Paulo Bonamigo. O ressentimento que falou mais alto. Ainda está em atividade, pelo menos até o ano passado estava treinando aí. Recentemente ele passou pelo Remo, É. Série C. É, ele tava no Remo mesmo, é verdade. E aí vamos então pro terceiro personagem, para quem nós tiramos ou não tiramos a peruca, para o Glauco tirar o capuz ou não tirar o capuz. Quem é o nosso próximo? Olha aí, nosso René Simões. O bigode. Né? Aí, numa das suas passagens pelo Curitiba, todos os treinadores tiveram duas passagens, os treinadores escolhidos. 3, aqui. 4. O Curitiba, o René é de casa, né, cara? O René é de casa. O Ele, René ele já que apareceu aqui é- umas 40 vezes, mais ou menos. Foi recentemente. E quando a gente menos esperar, ele vai aparecer de novo. Ah, não, Em isso, algum não momento. tenha dúvida que em breve ele vai estar por aí Foi de volta. recentemente, Glauco, o head esportivo do Curitiba, né? No momento lá da saída do Gustavo Morínigo, no ano passado ele saiu também. E aí, tira ou não tira a peruca? Eu sei o que o Glauco vai fazer. Eu acho que o Reguenta mesmo vamos dar uma opinião antes pra pôr ele numa sinuca de bico. Não tiro porque é muito chato. Enche Mas um saco o discurso. É alguém que se diz coxa branca. É alguém né, que Não, escreveu um ele- livro. E vou te inclusive. dizer uma coisa, cara. Quem acompanha ele nas redes sociais, ele fala do Curitiba Ele fala com do uma Curitiba. frequência que é raro ver alguém de fora de Curitiba falar tanto do Curitiba quanto ele fala. Eu vou manter um certo suspense. Ó, boa. No próximo bloco. Vamos lá para o intervalo. O René, ele é um personagem daqueles, a gente cita muito folclórico. Ele talvez seja um dos técnicos mais folclóricos que passou pelo Curitiba. É. A gente tem que ali contextualizar um pouco, né? Ele teve a primeira passagem dele foi na Série B 2007. Que ele No ano subiu. anterior, Ele o subiu, Curitiba tinha feito um investimento, deu tudo errado lá, inclusive com o Bonamigo. E ele assumiu em 2007 com bastante... Piazada. Com a piazada, né? Com o Keyson, o próprio Marlos, Pedro o Henrique, que tá até hoje, o Pedro Ken. Rodrigo Mancha também. E o time já não tinha tanto dinheiro, ele teve que lançar a piazada, ele teve que abrir,
lançar, já dar oportunidade. Lançou o William assim. Farias também, se eu não me engano. Não, o Farias foi Depois. mas eu não sei se ele... talvez Na seja segunda ele passagem em 2009. Talvez seja ele em 2009. Na passagem mais... um pouco mais recente. E ele conseguiu manter ali um clima bom entre torcida, que o clima não era bom entre a torcedor, porque a gente vinha de um rebaixamento em 2005, da permanência na Série B em 2006, e então o clima era muito complicado. Tava complicado. E ele conseguiu arrumar ali, e a gente subiu com folgas, foi campeão, inclusive, naquele jogo emblemático lá no Estádio Arruda. E depois ele voltou, não teve tanto sucesso no Centenário, né, do Curitiba. Ele assumiu no meio do Paranaense, até ganhou o Atletiba, gol do Marlos, que a gente citou no programa anterior, na mesmo... Mas não foi bem. Mas não foi bem. E como ida e vinda, e ele faz papel de coach e vem da palestra. Olha, antes dele ser head esportivo, ele veio como coach. Sim, nossa, várias vezes. Eu já fui em umas 4, 5 palestras do René. Assim, eu até hoje não defini se ele é muito chato ou ele é muito gente boa. É Cara, complicado. eu gosto do René, eu gosto. Porque Eu não, gosto, ele René, conversa... também. Tem um episódio se- nessa última passagem dele agora que ele faz uns stories. Ele fazia um monte de stories aqui, né? no Andando Instagram e tal. Andando do Que conto ele até saiu, a- foi uma partida, não vou lembrar qual partida, que o Muralha tinha falhado lá uns 2 ou 3 O Muralha falando, não. aconteceu isso, acredito que Aí você me matou, E né? ele veio caminhando e falando que ele estava refletindo o que ia acontecer. E ele termina que ele só dizendo: cheguei a uma solução. Qual solução era essa? Até hoje ninguém Até sabe. hoje. Estamos esperando, René. Então, ele chegou num momento complicado no passado também. O Curitiba estava numa situação ruim ali na Série A. E a gente criticou muito que ele fez algumas contratações muito ruins. Inclusive, participou ali do Hernan Pérez e tal. Mas ele acertou em alguns pontos que a gente não imaginava. Jesus Trindade, o próprio Gabriel, o Andrei, que a gente citou antes, cria dele. E então até agora eu tô enrolando aqui um monte pra decidir se eu vou tirar ou não vou tirar o jogo. Vamos lá. Eu falei chapéu umas 4, 5 vezes no programa anterior. Ia tirar a peruca. E dessa vez eu vou tirar o capuz pro René, porque ele tem muito tempo de serviço. E ali entre altos e baixos, eu acho que... O saldo é positivo. Por ele se declarar coxa branca, e não se declara da boca pra fora. Não, ele paga sócio. Ele paga sócio. Ele paga sócio se do interessa mesmo, se importa. Apesar de ter uma chatice, uma cinzizice, eu vou tirar todo mundo em tira o chapéu respeito pro René. ao tempo de Vamos tirar o chapéu. contribuição Mas dele. dá uma maneirada na chatice, René. Só isso. Não, uma coisa que me irritava no René nessa última passagem dele, eu gosto muito do René Simões, eu conheci ele em 2007, eu tava no programa na TV, assim, a gente fazia entrevista, daí acabamos almoçando junto, conheci ele várias vezes. Ele é muito boa pessoa, assim, só que, cara, como a gente tava falando, ele tem uns negócios que deixam a gente irritado. Ele vinha com aqueles viva com fair play, o Curitiba tinha tomado 3-0, o Curitiba tinha tomado 3-0, você indo embora louco, ele abria lá no outro dia de manhã, o negócio tá aquela segunda-feira amarga, assim, você abre lá, ele falando viva com fair play. Eu falei, muito fair play. Não, como esquecer das figurinhas do René falando viva com Bem, essa figurinha de Zap, ele até Viva hoje com está fair play, produzindo. cara, né? não. Essa daí foi difícil. Eu fiquei pensando ali, enrolando, enchendo a linguiça até decidir. O viva com fair play, cara, olha. Essa aquela daí, se eu lá- tivesse lembrado disso, eu teria também... Bota o chapéu de novo. Não, vamos deixar assim, porque o René é um cara com uma boa energia, Não, deve estar e é feliz coxa branca, o René é agora, coxa, né, é coxa. com a retomada. Encerramos o programa com Encerramos uma homenagem a numa René boa Simões. nota. Que em breve né? voltará. Eu não tenho dúvida nenhuma. com certeza. Eu não Se tenho vier a dúvida nenhuma. Curitiba, vem Eu aqui não tenho no dúvida nenhuma podcast. que ele vai voltar a aparecer dar um coach aí, alguma coisa ali lá no Cotopaxi. Vai. Vamos ver se, né? Ô, professor René, então, nosso abraço aí. E assim a gente vai terminando, encerrando então essa edição do Pod Valeu. Coxa. Na semana que vem voltamos. Espero que André Invicto. Pugliese E esteja esperamos aqui estar de volta. invictos ainda. Estaremos Manter os 100% de Estaremos aproveitamento, invictos. né? O único podcast do Curitiba que tem 100% de aproveitamento. E eu agradeço aqui a presença do Murilo Basso, do Leandro Requena, Valeu. do Glauco Gasparim. Obrigado, gente. E é isso aí. Até o Até a próximo Pod próxima, Coxa. Até a próxima. Agradecer a audiência e Falou, até. galera. Até.